Aleluia! E aí, pessoal? Vai ser top das galáxias. Vai ser bom demais. A gente tá chamando aqui o apóstolo. Aleluia! Estamos tentando aqui a conexão. Tá conectando. Eita, Ei, glória! rapaz! Eita, a unção chega, tomou conta agora dessa tela. Rapaz, quando o senhor entrou aí, eu chego a sentir aqui um impacto, viu? Olha aí, rapaz. Você é que é outro nível. Olha assim, daí, outro nível, rapaz. Porque a gente recebeu daí. Olha só. Muito Eita, bom, viu, estar apóstolo! com vocês. Rapaz, que tempo bom. Eu tenho certeza que será um tempo maravilhoso. Desde já eu quero lhe agradecer. É muito concorrido devido às muitas tarefas que tem, mas graças a Deus a gente conseguiu aí esse tempo e eu tenho certeza que será um tempo maravilhoso, apóstolo. Amém. Eu também, Jael Cida. Desculpa aí, a gente estava tentando fazer uma coisa de mais qualidade, né? Mas aqui, rapaz, está uma correria santa, sabe? A produção para mandar para tanto canto, né? Aí o pessoal não tem parado. E como a gente ficou nessa questão de quarentena também, evitando um pouco a aglomeração lá no ministério, né? Porque a ordem aqui na Paraíba, aí a gente está trabalhando com turnos, né? Então, a gente terminou que não deu para fazer lá no Ministério, mas eu creio que de qualquer maneira vai ser uma bênção. Eu quero escutar demais as experiências de vocês, né, para enriquecer minha vida. Só que não. A gente está com essa mesma expectativa de te escutar, tuas O experiências. show é outro nível, rapaz. É como o Jaels falou, Guto, é uma honra para nós, sua presença. Você, Amém. rapaz, é o nosso pai espiritual, né? Pastor Bando Olha, se foi, mas deixou o filho, Deixa eu filho. o amém. substituto, e vocês são um exemplo para nós de fé, de perseverança, de bondade, né? A sua generosidade é contagiante. Então, assim, Amém. vocês todos que fazem o ministério, e você, né? Que é o filho mesmo do pastor Bud, que conviveu com ele, acredito, com mais ninguém, né? Você e Suelen viveram mais próximos. Acho que só quem ganha para vocês é a Jen, É verdade, viu? né? Graças a Deus. Ela tem sido uma bênção, né, grande, porque assim fez todo o trabalho para o pastor Bud por trás, né? A gente já encontrou ele a pedra mais lapidada, né? Porque o Sim. homem era forte, viu? É, é, Então, e a gente foi aluno seu no Rema, não sei se. foi. É claro que você não lembra, né? São tantos alunos, Aham. faz muitos anos. Ministério Prático foi uma bênção com você. Escola de ministro. Depois, experiências ministeriais, né? Na Escola de Ministros. E a gente sabe que é um assunto que você vive muito bem, que você administra com muita graça, com muita sabedoria. E a gente queria sermos abençoados juntamente com o nosso povo. Tem muita Aham. gente aqui que nunca lhe viu pessoalmente, que não conhece pouco das raízes do nosso ministério. Então, a gente queria que você Uhum. ficasse bem à vontade mesmo para você contar aí experiências e liberar o que está aí em você. A gente ficar só escutando. Uhum. Tem muito chão aí, né? Tem muito chão rodado aí, né? Como diz aí A na gente vai se provocando, É, porque, porque vocês também têm histórias boas assim que eu gostaria de ouvir. Mas olha, deixa eu só falar uma coisa, né? Eu sei que todo mundo que o ministério cresceu demais, né? Hoje são quase 400 igrejas. Nós tivemos hoje uma reunião com o pastor Ted, lá dos Estados Unidos, ele querendo saber como é que estava a movimentação da gente com respeito aos remas, né? E a gente passando para ele que nada parou, porque a gente tem uma equipe muito boa, né? A Isso. gente trabalhou muito para fazer o trabalho dar continuidade. Também a gente não quer parar o processo de Deus na vida das pessoas, né? Não é uma pandemia que vai nos parar de fazer aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Se Paulo não tinha esses recursos, a gente tem, né? Então E a gente começou verdade. a fazer, né, o trabalho. Aí ele perguntou sobre os professores, porque ele entendia que tinha alguns professores que dependiam de alguma forma das viagens, né? Eles com cuidado na gente. A gente mostrou todo o amparo que a gente estava fazendo. E ele ficou assim muito alegre, porque muitas das coisas que acontecem aqui no Brasil
serve de modelo para eles lá nos Estados Unidos, Que né? benção. Coisa boa. E ele anotava tudo, Cida, assim, como vocês estão fazendo, né? Aí deixa eu anotar aqui, e vocês estão fazendo alguma ação social? Aí anotava, a gente anotava as ações que as igrejas estão fazendo, né? A gente passou para ele também que a gente também estava concedendo livros, né? Fazendo um drive-thru para as pessoas pegarem os livros no Rema, né? Aí ele, rapaz, que sacada boa, né? Foi muito boa a reunião, sabe? Que benção. Assim, ele vendo como o ministério está funcionando. Então, eu dou graças a Deus por isso, pela equipe que Deus nos ajudou a formar, né? Sim. Agora, isso não vem da noite para o dia, né? Como vocês sabem, vocês começaram esse trabalho aí, e começar é sempre uma aventura impressionante, né? É verdade. Porque você não depende de ninguém, só de Deus mesmo. É um chamado divino que vem. Eu digo para as pessoas que vão abrir igrejas e para outras que saem do país, eu digo para elas o seguinte, ó, a gente nunca foi assim para fora do país, mas a gente recebeu um missionário aqui dentro do nosso país. Isso. E a gente sabe exatamente o que o missionário passa. A gente não tinha apoio de igreja dos Estados Unidos, a gente não tinha apoio de igreja no Brasil, porque nem existia outras igrejas no Brasil, né? A gente não tinha como chamar outros ministros para nos ajudar numa ministração, era só o pastor Bud e Jen, Geraldo Foster, né? E Alexandra Fleed. Então, era somente esse grupinho que fazia a palavra lá funcionar, né? Então, assim, a gente viu que a gente não tinha com quem nos apegar naturalmente, né? Só Deus podia dar jeito a isso, só Deus podia fazer essa visão acontecer. Aí, uma vez, a gente tentava ajudar o pastor Bud, falando para ele, pastor, mas se a gente fosse nos Estados Unidos, mostrasse o trabalho que o senhor está fazendo, e quem sabe eles nos dessem dinheiro para a gente construir uma igreja. Ele, rapaz, deixa eu falar uma coisa para vocês, rapaz. Se os Estados Unidos mandar dinheiro para cá, eles quem vão aproveitar. Isso. Eles que vão colher. Isso. Né? Isso. Brasileiro tem que aprender a tirar essa mentalidade de miséria. Me dê, me dê, me dê. Muito bom, muito bom. Rapaz, Cida e Jael, eu achei isso tão maravilhoso para a vida da gente, né? Porque a gente não cresceu um ministro medíocre, né? Que Isso. qualquer coisinha tira a gente do foco. Não é qualquer coisa que vai tirar a gente da visão da palavra, não. Pode vir tempestade, pode vir ventos, né? Vamos permanecer firmes na vontade do Senhor. Essa fortaleza, esse processo a gente passou. É como vocês estão passando aí em... Como é o nome? Parnamirim. Parnamirim. É só Esqueci falar o... línguas. Como vocês estão passando aí, exatamente em Parnamirim. Vocês começaram essa obra, vocês iniciaram, vocês viram passo a passo do que é um começo de uma obra, do que é ajuste para fazer. Rapaz, é exatamente o que a gente fez aqui. Experimentar uma liderança, experimentar pessoas que estão no começo e saem, vão embora, e depois outras vêm e são fiéis, e você levanta e você vê o crescimento, e outras que estavam fiéis, depois adoeceram, foram embora, né? São processos que a gente passa no ministério, né? Isso é uma coisa boa, porque se repete. O que é importante é a gente não mudar o foco, não deixar a amargura chegar no nosso coração, né? É muito importante. Agora, Jael, Cecília, eu estou falando demais, vocês podem me interromper na hora que vocês quiserem, viu? Vai embora. Só a gente batendo um papo. Aí o pessoal às vezes pergunta para mim, como foi que você desenvolveu esse relacionamento com o pastor Bud e Jen, né? E eles dois estavam. E eu acho que é um fator fundamental para quem está no ministério, para quem vive o ministério, né? Quem tem interesse no ministério. Eu falo para eles o seguinte, Cida, em mim, Suelen, e nos outros que estavam conosco naquele tempo, não havia muitos talentos, não. A gente não podia se apoiar num talento, por exemplo, de cantar, louvar, tocar um instrumento, ou ter uma graduação. A gente não tinha isso, não tinha dinheiro. Né? Isso. Mas o pastor viu alguma coisa na gente. Eu digo às pessoas, o que era? Era disponibilidade. Isso. Sabe? Nós éramos disponíveis. A gente não tinha muito o que dar, mas tinha disponibilidade. Eu penso assim, Cida, quando o pastor pensava assim, ligava para mim, ô Guto, você está onde? Eu digo, o que é que o senhor quer, pastor?
né? Isso. Era a resposta da gente para ele, né? Era como Paulo falou para Jesus, né? O que queres que eu te faça, Senhor? Não Sim. é? Isso. Jesus apareceu, pronto. Esse era o nosso desejo. O que queres que eu te faça? O que é que o senhor quer, pastor? Né? Ele disse, não, é porque eu estou precisando, pastor, fique em casa, deixe que a gente vai atrás, porque o que a gente queria, que ele ficasse descansado, a gente fazia os bastidores para ele poder estudar, orar e ministrar a palavra para a gente, dar o alimento para a gente à noite. Né? Amém. Esse relacionamento foi construído assim. Agora, Uhum. a gente tinha coisas boas, mas era como eu sempre falo, estava tão no profundo que era preciso cavar lá até o pré-sal, né? Mas no Muito bom. pré-sal, pelo amor de Deus, Cida, tá cortando um pouco, mas tinha que ir no pré-sal, né? Para puxar o talento, né? E ele foi, né? Como nosso líder, ele foi perfurando camadas na nossa alma mesmo, chegar naquele ponto dele poder tirar o melhor que tem no ser da gente. Agora, a gente se deixou ele fazer esse tratamento, né? Tem pessoas que não permitem, né? Elas limitam o relacionamento, limita a ministração do ministro, né? Que Deus concedeu a elas. Elas dizem, você pode vir até aqui. Aí, não podendo ir até no lugar onde o talento, o dom está, aí fica a coisa limitada, né? Você não tem como trabalhar na vida das pessoas. A gente, além de ter disponibilidade, nós permitimos ao pastor essa invasão Isso. dentro da nossa vida para ele chacoalhar certas coisas que eram necessárias. E eu dou graças a Deus, sabe, Cida e Jaels, porque a gente teve o dom que a gente precisava para o momento. Na roupagem do homem que era o Bud e Jen, a gente precisava daquele dom que apertasse mesmo, que batesse mesmo, que fosse direto com a gente, para a gente poder aprumar certas coisas que fossem de grande valia para frente, né? Sim. Coisas que a gente tem experimentado agora também. Aí é difícil na minha ministração, sabe, assim, eu não falar sobre eles, Sim. né? Claro. Sobre Bud Jane é difícil. Né? Eu estava na casa mesmo esses dias, e na sala onde a gente sempre se reunia para reuniões, e estava cortando o cabelo lá com um rapaz que veio me cortar meu cabelo. Eu disse, cara, olha, isso aqui é como um museu. Você chega num museu. Oi, Uhum. cortou, Cida? Não, 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 não. 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 Pode Aqui tá falar. tranquilo. Tá perfeito. Você chega no museu e você tem aquela lembrança do histórico das pessoas, né? Então, aqui, bicho, eu tenho lembrança de tudo. É exatamente como ele deixou, né? Ele Sim. não está mais aqui, não tem nada assim, não é nada como é que chama aquele negócio que você passa por debaixo da escada aí? É, superstição. Superstição, Superstição, é. sim. Nada disso, né? Mas assim, a gente tem aquele ambiente onde ele deixou. E é interessante, sabe, assim, porque é um histórico por trás daquelas coisas todas, né? Do que aconteceu, de como ele foi formando as coisas, como ele era sério nas coisas. E tem pessoas hoje que não aguentam seriedade no ministério, né? É. Quando as pessoas são sérias, são pontuais, elas pontuam, elas estabelecem as coisas, as pessoas se irritam com facilidade e hoje querem fugir, sair, ir para outra igreja com tanta facilidade. A gente não tinha isso, não. Eu falo para o pessoal que eu estava naquele tempo e a gente, né? Não era somente eu, mas tinha uma equipe também, Suelen, Silvia, Sâmia, Laodiceia, né? A gente ficava com o Pastor Bud como aquele guri que vai para uma peneira num time de futebol, né? Ele vai fazer o teste no time de futebol, aí o cara diz, rapaz, você joga de atacante e eu não tenho essa vaga não, minha vaga é de goleiro. Ele some, me bote no lateral, me bote no goleiro, me bote como volante. Eu quero fazer parte do time, né? Isso, Isso. A isso gente queria fazer parte do time, não importava se ele colocasse a gente em qualquer área, né, do jogo, né? Numa mesmo. coisa que parecia aparecer mais ou não, a gente queria fazer parte do time. A gente não queria usar o ministério, usar o pastor Bud para se projetar. Hoje, eu vejo que tem muita gente que quer, né? Hoje, quando a igreja, elas crescem, né, elas desenvolvem, as pessoas querem estar na igreja, se for num sentido para se projetar, né? Isso, E isso. não era isso que tinha no nosso coração, sabe? Assim, o nosso coração era mesmo fazer a vontade do Senhor, servindo aquele casal que Deus enviou e que eles tiveram ousadia mesmo de decidir
fazer a vontade de Deus, e olha o que ele fez, né? Olha para trás, olha o que ele fez nas nossas vidas, né? E olha o que nós agora podemos fazer na vida de outros que permitirem também. É verdade. Isso mesmo. Ô bispo, assim, Fale. como o pastor Band, né, se comportaria hoje, né? A gente sabe que você acompanhou por vários anos, né, a vida de pastor Band, serviu a ele, pegou uns traços muito fortes dele também, né? E está na mesma visão, a gente percebe a mesma pegada, diferente, claro, porque pastor Band tinha, como é que eu posso dizer? A personalidade dele, né? Sim. O bispo tem a sua personalidade, mas a gente percebe que é a mesma pegada, é a mesma seriedade, é o mesmo espírito, né? O espírito da fé, o manto que estava sobre ele, a gente percebe, é notável que caiu sobre a vida do bispo, né? E, assim, diante dessa situação que a gente está vivendo hoje, como igreja, como seria o comportamento dele assim? As nossas igrejas, a maioria fechadas, né? A gente não parou, pelo contrário, a gente ganhou mais força ainda, mas para a questão dos cultos presencial, né? Que isso aí, quer queira ou quer não, mexe, né, conosco, com que somos líderes, que estamos à frente, e também com o povo, de uma forma geral, e como ele se comportaria, o que é que, assim, que tu poderia dizer o que era que ele ia falar, a forma de como ele ia se conduzir diante disso tudo aí. Ó, eu creio que nesse tempo ele ia ser um blogueiro, né? É porque ele ia bater muito no medo, né? Ia falar, pastor, você está com medo, ia bater muito, né? Então ele ia falar muito forte sobre isso. E assim, uma coisa que eu sei que choca muitas pessoas, porque a gente não ignora o problema, não ignora a dor, não ignora a doença, ela é real, né? A dor é real, pessoas estão morrendo com essa doença aí, a gente sabe disso, mas um crente, um cristão, ele não pode maximizar o problema. Isso. Né? Isso. Ele não pode exaltar o problema. Isso. Ele não precisa estar se alimentando com aquilo para deixar chegar medo na vida deles. Né? Então, o pastor ia bater muito forte sobre como as pessoas estão olhando para essa doença. Né? Porque você pode aumentar a doença e fazer com que o seu corpo se prepare para a morte. Mas você pode também diminuir o poder dela com a sua confissão, com a declaração. Né? E como eu vi o pastor Bud passar por tantas circunstâncias, rapaz, e ele não perdia as estribeiras, não perdia a paz, não perdia a alegria, não perdia a fé, o amor. Rapaz, o pastor, eu digo, ele andou num cabo de aço entre dois abismos. Né? Assim, e sem medo, sabe, assim, pela fé. Porque quantos médicos já disseram para ele, pastor, o senhor é um milagre vivo. Porque as taxas que o senhor tem já era para estar de coma. Né? E o pastor, assim, rapaz, ele viveu intensamente o tempo que ele passou aqui na Terra. Você vê, Jaelson, o pastor profetizou, num sentido, declarou o fim da vida dele e aconteceu exatamente assim. Foi, verdade. Né? Ele disse, olha, eu vou terminar a minha vida pregando sobre cura, sobre fé. No último dia da vida dele, na quarta-feira, ele estava ministrando no centro de cura sobre fé, sobre cura. Né? Então, assim, você vê, ele promoveu, ele preparou o ambiente assim para ele. Um ano antes, passa o ministério para o meu comando, né? Assim, um ano antes. Né? Ele chegou assim para a gente, ele era um homem tão inspirado, assim, por inspiração mesmo, que ele chegou para mim num culto, né? Ele nem conversou com a gente, nem preparou a reunião da diretoria para dizer aquilo. Ele foi lá e bateu. Né? A bola não se preocupava com nada. Nada, né? Então, assim, hoje eu sei que ele iria estar com aquele bastão de beisebol que ele tinha na língua dele, batendo com força, né? Como aquela vez que um irmão aqui, policial, chegou aqui e na granja, né, que a gente mora num sítio, para os que não sabem, vocês conhecem, mas a gente mora aqui, aí um irmão chegou, policial, e disse, pastor, estão assaltando as granjas que estão aí por perto da sua casa, aí o senhor deve ter cuidado. Mas na minha não vai assaltar. Aí ele disse, não, pastor, não estou dizendo que vai assaltar, não. Não vai assaltar, irmão, na minha não vai assaltar.
Ele, não, pastor, eu não estou dizendo. E repete comigo, irmão, na granja de Bud não vai assaltar. Eita, era desse jeito. Eu acho que ele ia fazer muito pastor, fazer declarações assim com ele, né? Com certeza. Pessoalmente, se tivesse falando errado, ele ia bater mesmo com aquele beisebol que ele tinha na língua dele. O que é que ele estava fazendo? Algumas pessoas poderiam dizer assim, mas ele está sendo muito rude, as pessoas só querem ajudar. Mas, rapaz, tem certas ajudas que vêm para você que metem mais medo do que ajuda, ou fé, né? Verdade. Vai dizer, ó, não, eu só estou mostrando os perigos. Cara, mas se isso vai trazer medo para as pessoas, é melhor a gente falar sobre fé. É melhor desligar uma televisão. Você já sabe os procedimentos que você deve fazer. Isso. Né? Você tem que ouvir o suficiente para saber como se locomover nesses dias, mas dá mais tempo à palavra, né? Tem mais tempo com a oração. Esse é o dever que a gente encarrega os cristãos hoje, porque senão você vai ficar com aqueles pensamentos, né, na sua mente, corroendo a sua mente, de tal forma que isso mina a sua fé. Né? E é por isso que muita gente se abre para o medo. E o medo é um passo para uma situação de caos. Né? Então a gente não quer isso. Então eu acredito que ele estaria batendo muito forte nisso. As palavras que a gente fala, não fale negativo, ele ia olhar exatamente o que você ia fazer. Se ele percebesse um traço de medo, aí eu sei que ele ia bater. É verdade. A gente admira muito, Guto, assim, esse carisma que você tem, esse amor, esse respeito pelo pastor Bud é muito bonito. Muitas pessoas conviveram com o pastor Bud, mas é claro que você foi o que conviveu mais, né? Era Elias e Eliseu, por assim dizer. E a gente admira, porque passou os anos, passou o tempo, e você mantém essa chama acesa de gratidão, de sempre trazer em memória a imagem dele. Mas quem te assiste hoje, quem te vê falando hoje, pode achar que sempre foi flores, né? Que você tem esse amor todinho, esse respeito, porque era flores todos os dias. Você podia falar só um pouquinho assim de como era o dia a dia. Você já falou sobre a fé e tudo que ele batia, né, com credulidade. Mas como era que ele treinava um ministro, assim, esses ministros de perto, né? de perto, era logo entregando o púlpito, os ministros escolhiam o que queriam fazer, servindo a ele. Como era? Como foi que ele te treinou? Vê só, eu sempre falo que o relacionamento nosso, né, eu digo nosso porque não era somente eu. Claro que dentro de um grande ministério você tem mais afinidade com algumas pessoas e até por causa do tipo de trabalho que elas fazem, né? Isso. Tinha muita gente que tinha talento e o pastor reconhecia, tinha muita gente que tinha uma parte do tempo que o pastor podia utilizar, mas eu tinha tempo integral. Então, Sim. a quem o pastor pensava quando precisava de uma coisa? Podia contar com o Canrombé limitadamente, podia contar com o pastor Raul limitadamente. Sim. Comigo ele tinha tempo integral, então ele me acumulava de trabalho. Sim. E eu não podia escolher. Né? Era o trabalho que eu gostava de fazer e que eu não gostava de fazer também. Aí eu tenho uma máxima que eu carrego no ministério, que é assim, compromisso é fazer o que eu gostar do que eu faço, ainda que eu faça o que não goste. Boa, Entende? boa. Gostar do que eu faço, ainda que eu faça o que não gosto. Era para mim o compromisso, né? Eu tinha que fazer o que tinha para fazer. Então, assim, era um relacionamento de pai para filho. Não era uma coisa assim que era de emprego. Porque no emprego você tem um relacionamento com uma pessoa e você fica chateado, você vai procurar outro emprego. Isso. Ali não, ali era minha família, era meu pai, né? Assim, a pessoa que eu tinha que responder. Aí pai não tem hora para corrigir filho, você sabe, né? Você tem filho, né? Você precisa corrigir, você corrige, não fica pensando que ele vai ficar magoado e vai sair, vai embora, né? Não, você corrige porque ama. Né, que você quer ver o bem, que você quer levá-lo numa maturidade, né? Você diz não, não pode. Aí a gente aprendeu a receber um sim, um não e um espere. Receber sim é fácil demais, é bom demais, ou é glória a Deus, é só céu azul, nuvem branca todo o tempo, né? Isso mesmo. Mas receber um não quando você está querendo fazer uma coisa, aí traz aquela revolta. A gente passou nesse tempo de infância desse misto, né, de revolta, de chateado, né, com isso, porque éramos uma família. Família não é perfeita, tem seus detalhes, né? Nem o pastor Bud era perfeito, nem eu era perfeito.
a gente estava trabalhando a nossa vida, mas tínhamos o quê? Acima de qualquer coisa, um compromisso com a palavra da verdade. Então a gente se submetia. Para onde a gente iria, Cida? Jaelson, para onde a gente iria? Se a corrente de pensamento que a gente acreditava era aquela. Não tinha para onde a gente ir, a gente nem queria ir para outro lugar. A gente sabia da seriedade. Tinha gente que podia criticar a forma forte como ele falava, o temperamento dele, mas não podia criticar a doutrina. Né? Não poderia criticar assim, a integridade dele. Um homem firme, forte, vivendo com Jen assim, mostrando como era para ser um casamento. Né? Então, a gente não tinha o motivo para se rebelar, fazer alguma coisa. Agora eu digo para o pessoal, nesse relacionamento de pai e filho, tem momentos que você quer abrir a boca assim. Nada que um cinturão bom não resolve também. Foi. Às vezes a gente fica chateado, né? Fica entristecido com alguma coisa. Como você fica com seu pai? Seu pai disse, você não vai para uma festa, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo outro. Mas o que parecia para nós era o seguinte, que a gente precisava ver entre os detalhes das ministrações de Pastor Bud, como ele gostava. Então, o que é que acontecia? Eu e Suelen, você sabe que quando a gente vivia no mundo, a gente namorava. Então, assim, o namoro do mundo é um namoro sem freio, né? Mas quando entra dentro da igreja, você tem que ter parâmetros, né? Não pode fazer o que quer. E o pastor Bud era muito firme, ele não brincava com essa coisa de igreja. Né? Um crente em pecado, ele iria tratar. E o medo da gente era que ele dizia assim, rapaz, Deus vai me revelar pecado. E ele vai me mostrar se você está pecando, e eu vou te corrigir. Aí eu digo, misericórdia, né? Eu tenho que ficar longe, né? Porque eu gostava, né, da fruta, então eu não posso, né, viver abrasado, né? Então eu digo, Sueli, fica longe de mim, que eu não quero problema, né? Porque a gente tinha um cuidado assim, porque o pastor Bud representava isso tudo pra gente, sabe? Era o nosso ministro, era o nosso anjo, né? Nosso pastor, e a gente tinha esse cuidado com a voz dele. A voz do pastor Bud era uma voz balizada. E eu não queria ver como os outros faziam, errava, e as correções que eu vi o pastor Bud dar, rapaz, eu não queria levar isso não. Então eu aprendia com os erros dos outros. Por quê? Porque eu sabia, rapaz, eu não preciso passar pelo que ele passou. Eu vou me ajeitar antes, então me ajeitava. Eu via que era tudo em linha como ele queria, então levei algumas cacetadas. Eu digo ao pessoal, né? Depois de você ficar mais velho, mais experiente, saber ministrar, né? Aí surgem uns pensamentos na cabeça, né? Você diz assim, rapaz, eu não preciso mais levar uma correção dessa, eu não preciso mais fazer isso. E aconteceu um fato interessante comigo lá em Angola, e com o pastor Bud. Ele me corrigiu na frente lá de um pessoal. Eu errei num ponto, mas eu achava que não precisava daquilo, né? Aí eu fiquei chateado com ele. Aí fui dormir, eu estava com Suelen e com Fernanda no quarto. E me lembro que no dia seguinte, Suelen disse assim, Guto, pastor Bud já está aí. Tu não quer ir tomar café com ele, não? Tu não vai tomar? Porque eu sempre tomava café com ele, né? Ele estava na sala. Aí eu disse, não, eu estou cansado, eu não vou hoje, não. Aí ela disse, tu tá com raiva do pastor? Não, tô não, vai. Ela foi embora. No outro dia, eu saí, assim, fui, tomei banho, só cheguei à noite, que a gente estava trabalhando para a formatura. Aí cheguei à noite, o pastor já estava dormindo. Aí eu entrei, no outro dia de manhã, a senhora disse, Guto, pastor Bud já está aí, tu não vai tomar café com ele, não? Eu disse, não, eu estou cansado hoje. Aí ela fez, tu tá com mágoa dele, né? Aí eu disse, não, tô não. Guto, se tu não se levantar daí, eu vou dizer para o pastor Bud que você está machucado. Rapaz, eu achei isso, assim, forte, ruim de ouvir da esposa ou de qualquer outro que sabe dos seus segredos, né? E que ia entregar para a pessoa que ia te bater mais, né? Aí eu me levantei com a rapidez de um coice de jumento, né? Aí tomei banho e fui lá falar com ele. A pulso, né? A força. Sabe, rapaz, assim, às vezes a gente está numa situação que a gente está perdido num tipo de sentimento e tem que ter uma pessoa que orienta a gente. Num relacionamento conjugal, num relacionamento
familiar, no relacionamento ministerial, a gente precisa de pessoas assim. É Que verdade. esbarre na gente, que fale para a gente aquilo que a gente precisa ouvir, não que aquilo que a gente quer. Isso. Eu pulei porque, assim, da cama e saí com a velocidade de um jumento para conversar com ele. Por quê? Porque eu sabia que ia ser corrigido de novo, né? Sim. E eu estava errado. Rapaz, o fato de você saber que está errado e você ficar acalentando a sua alma com pensamentos que você tem razão, você tem razão, o diabo vai lançando um sofisma na sua mente que te tira para fora do ministério, te tira para fora de uma visão. Verdade. Eu sempre costumo falar, sabe, Jael Cecida, assim, que no ministério, quando você está solteiro, quando você entra para fazer a vontade de Deus, você erra quando é solteiro, você prejudica a sua vida só e alguns mais que acreditam em você. Mas quando você é casado Isso. e você tem filhos, Tem um filho. erro seu, você leva essas pessoas junto com você. Isso. Né? Então você precisa de pessoas que te ajudem em momentos de crise, de tempestade, porque em momentos turbulentos como esse, por exemplo, que vem um nevoeiro, você não consegue ver o futuro, não. Né? O nevoeiro se instalou. E para aquele que dirige e tem cuidado, né, você sabe que não é hora de botar a luz alta, né, colocar a luz alta. Você baixa a luz, porque se colocar a luz alta, fica ofuscado. Né? Então você não pode viver. No momento de nevoeira, baixa a luz, vê o que você tem para fazer agora, busca conselho de pessoas maduras, que te diga assim, rapaz, olha, conselho é uma coisa que se dá quando geralmente a gente quer fazer o contrário. Isso. A pessoa vai dizer, rapaz, não faça isso não. Aí você ouve o conselho, vê se tem bom senso, se submete. Essa fase passa. É como eu com Suelen. Né? A gente tem esse apoio de conversa, né? de diálogo, para poder analisar um erro meu, um erro dela. Cara, vai complicar a vida de muita gente hoje. Né? Então, a responsabilidade da gente é grande. E nesse começo da vida da gente com o Pastor Bud foi muito bom, sabe, para mim. Rapaz, eu digo assim, eu não preciso buscar outro time, não. Sabe, eu já tenho o que eu quero. Não é porque eu estou nessa posição. Vocês me conhecem, eu conheço vocês, né? Não é a posição que a gente está que faz a gente servir a Deus nesse ministério. É a visão que a gente quer, que mudou a nossa vida, que transformou a nossa maneira de pensar, que a gente quer levar para outros. Porque a gente arrisca a vida, né, Cida? Assim, viajando para países, viajando para lugares. As pessoas pensam, mas é maravilhoso. Rapaz, vai passar 60 dias num lugar, né? Sem família, né? Comida estranha, né? Sujeito aqueles vírus, aquelas coisas todas lá, e só Deus mesmo pode fazer isso. A gente não tem assim um fundo de garantia, não tem aposentadoria, né? Somos ministros de fé religiosa, não temos direito ao que a maioria dos trabalhadores podem ter. Né? A gente não tem direito a isso, né? Então a gente entrega a nossa vida ao Senhor e o Senhor que cuida da gente. Né? E a gente cuida da vida de outras pessoas. Então eu digo sempre para as pessoas, sabe? Assim, eu passaria tudo de novo, eu pagaria o preço novamente. Se eu tivesse uma outra vida, pudesse escolher, né? Assim, rapaz, eu queria viver a mesma vida que eu vivi, assim, não ter tudo de mão beijada, sabe? Isso. Porque tem gente que ora, pai, me deu um ministério grande, me deu uma igreja grande, assim, e quer já isso, assim, né? Num passe de mágica. Rapaz, eu acho que se Deus fizesse assim, ia estragar, ia matar muita gente. Né? Verdade. Porque os processos não obedecidos não fortalecem você. A vida é cheia de processos. Né? A gente vai obedecendo esses processos vão nos capacitando para coisas maiores lá na frente. Eu não estou numa disputa com nenhum ministério, eu não estou numa disputa com nenhuma igreja, eu estou com a comissão, com o chamado de fazer a vontade de Deus para a vida de pessoas que confiam em mim, né? E que aceitam o meu chamado. Aquelas que não aceitam, que não confiam, meu ministério não é para elas. Né? As pessoas têm que receber do meu chamado, da unção que está sobre a minha vida para poder fazer alguma coisa na vida delas. É como vocês, como pastores aí na igreja de Parnamirim. Vocês só podem fazer alguma coisa na vida desses irmãos que aceitam o chamado de vocês, que aceitam a unção, a graça que está sobre a vida de vocês. O chamado de vocês é para essa igreja. Vocês podem abençoar outra igreja? Claro. Né? Mas a prioridade é essa aí, né? Por isso que vocês estão dedicando a vida de vocês, é assim que a gente fazia. Aí essas correções mesmo, elas são necessárias, né? Porque senão a gente toma um rumo errado.
né? E a gente se torna um ministro medíocre. Né? Aí eu vou dizer, correção doutrinária, correção na área familiar, Isso. correção na área financeira, sabe? Isso. Rapaz, assim, eu já vi o pastor dizer, rapaz, se você não ajeitar as suas finanças, está fora do ministério. Eu já vi o pastor Bud dizer para pessoas assim, e eu disse, rapaz, eu não posso ser um ministro assim, porque eu moro com o pastor Bud, e vai ficar fácil demais ele ver que eu sou desajustado. Né? Então eu tenho que ter... no instante, se eu errasse de manhã, de tarde ele sabia, de noite eu levava a correção. Então, assim, eu tinha que viver organizado, né? Agora, quando ele tinha um faro fino, né, para perceber coisa que não estava certa. Se ele chegasse na casa de um ministro, e já eu sei, da gente como pastor, a gente sabe, né, que às vezes a gente percebe no ar aquele cheiro de fritura, de coisa errada. Né? Isso. Pastor Bando, ele tinha um faro fino, rapaz, para perceber. Aí ele chegava na vida de alguns pastores, e eu vi, particularmente, de um irmão, né, que ele fez, eu vi a irmã, estava tudo bem na mesa, a gente rindo. Irmã, você está bem mesmo? Aí, bicho, ela desabou. Não aguentou, acho que é unção mesmo. Aí, pronto, aí chamou o rapaz lá, pronto, botou o camarada no prumo, né? A linha que eu quero para você é essa. Vou te dar 6 meses para você se organizar. Eu vou botar uma pessoa observando. Se você não se organizar, vá procurar outro ministério. Porque não vai dar para a gente trabalhar. Porque você vai estragar o seu nome e vai levar o meu também junto. Eita. Forte, viu? Isso sério, né? É sério. As pessoas não gostam de ouvir isso, mas eu digo assim, é um freio de arrumação. Aí eu pergunto sempre, quem é a pessoa, né, que você vai permitir, né, colocar um dedo na sua cara e de dizer o que você precisa e não o que você quer? Muitas vezes a gente precisa disso, né? Graças a Deus que eu tive um pastor Bud, né? Gilson mesmo, né? Gilson mesmo quando estava passando aquela situação de doença, do câncer, Gilson veio desesperado falar para mim, né, que tinha recebido o documento, o exame, né, que tinha dado câncer, o médico tinha falado para ele, e ele disse, escuta, fala com o pastor Bud, eu não quis ligar para ele. O pastor Bud estava lá nos Estados Unidos, e eu disse, tá bom, eu vou falar com ele. Rapaz, a expectativa de Gilson era uma palavra do pastor Bud de dizer assim, meu irmão, meu amado, deixa eu dar um abraço aqui em você, essa coisa toda. Quando eu liguei para o pastor Bud, eu falei algumas coisas, pastor, agora tem uma coisa ruim. Ele disse, o que é? Tem ruim. Eu disse, pastor Gilson, ele fez um exame e o médico disse que ele está com câncer e, assim, é um câncer agressivo. Aí ele foi? Aí eu disse, foi. Aí ele pediu para avisar para o senhor. Pronto, então diga para ele que eu não tenho pena dele. Misericórdia. Misericórdia. Como é que eu vou dizer isso para Gilson, né? Que eu não tenho pena dele. Casa, né? Aí ele disse assim, diga a ele que ele não tem pena dele, porque a palavra que já foi semeada nele é suficiente. Isso. Rapaz, se der confiar demais no trabalho que se faz, né? Na lavoura que plantou. Isso, né? é verdade. Assim, é confiar demais nas sementes, incorruptível, sabe? Aí eu fui falar com o Gilson, sem jeito, rapaz. Ele falei, rapaz, ele disse assim que não tinha pena de ti, não. Mas ele disse depois uma coisa melhor, né? Que a palavra que ele já plantou em você é suficiente. Isso. Sabe essa coisa chocante, mas que tira você do atoleiro? Isso. Né? Você tirar um carro do atoleiro, assim, puxando devagarzinho, às vezes você tem que dar um sulavanco, né, no carro, puxar de uma vez para desatolar. Pronto, era o pastor Bud. Ele arrancava toco. Né, mas deixava o camarada aprumado, aprumou a minha vida, aprumou a vida de vocês, porque eu sei que vocês conviveram também com isso. Só o fato da gente pode nem ter tido assim um relacionamento tão íntimo, mas só o fato da gente ver aquela firmeza dele lá. É verdade, Não é? Rapaz, apruma. Né? Por isso que eu digo, os pastores precisam ser firmes, né? Precisam ter uma palavra balizada, como um pai tem. Sim, sim, não, não. Né? Preto é preto, branco é branco. Isso. Né? Pecado é pecado. Não brincar com essas coisas, porque essa geração precisa de uma sinalização clara, né? Como a gente teve. Ninguém alisou a gente, Cida. Ninguém alisou a gente, Jaelson. Né? A gente vivia assim o evangelho intenso e a gente não pode criar uma geração mais frágil, não. Com cuidado, com mimimi, né, com essa coisa toda. Então, eu digo, quer compromisso, quer ministério, então você precisa andar no mesmo passo que a gente. Você tem que ter a mesma responsabilidade.
né? A mesma intensidade que a gente tem. Então, foi assim que eu aprendi, né? Nessas correções, nessas idas e vindas, né? De tratamento, de puxar a orelha, né? Isso. Mesmo assim, com jeito mesmo, com força. E outros também levaram. Aí, o meu prazer, depois que eu me consertei, que eu não levava mais, né? As correções, era ver os outros levando. Ótimo, claro. Todo mundo tem Né? que Já passar. estava com a alma bem Todo mundo. tratadazinha, né, Bispo? Já estava com a alma bem tratada, bem polida, pronto. Ora. E eu achava engraçado, né, rapaz, você tem que. Aí eu perturbava com o pessoal, pastor, olha fulano ali, pastor, sentado na sua cadeira. É, rapaz. Ele não entendeu ainda, ele dizia, né? Não entendeu ainda. Não entendeu, deixa ele, né? E engraçado, rapaz, que uma vez eu conversando com o Rafa, só para descontrair um pouco, viu? Eu Sim. conversando com o Rafa numa live também, né? Aí ele lembrou um ponto, rapaz, que eu ri demais. A gente, quando estava nessa montagem do centro de cura, eu lembrei de Rafa e indiquei Rafa para estar junto com o pastor Bud. E foi uma coisa assim de Deus, casou, né? Rafa tem assim. É maravilhoso, Rafa e Manu, né? Aí, um dia, Rafa estava lá em Brasília e ele ligou para mim, porque ele foi dar um treinamento lá que o pastor José lhe pediu do Centro de Cura. Aí ele ligou para mim e disse, Guto, eu já estou aqui, tu não quer que eu vá lá para São Paulo, não? Eu disse, vá logo para São Paulo, para não ter que vir aqui. Ele disse, mas tu tem que falar com o pastor Bando, porque ele disse que eu tinha que estar na segunda-feira aí. E se eu já tenho que voltar na quarta, aí fala aí com ele. Aí eu disse, não, cara, fica aí, depois eu falo com ele. Aí, quando o pastor chega na segunda, Rafa não tá. Aí ele fala com o Marcelo, cadê Rafa? Aí ele diz, pastor, ele já foi para São Paulo, ele foi direto. Aí ele foi direto? Esse safado, né? Brincando com... Esse safado, ele me desobedeceu, ligue para ele aí, ele tá demitido. Eita! Foi. Aí Marcelo disse, Rafa, pelo amor de Deus, o pastor disse que tu estava demitido. Aí, não, rapaz, fala aí com ele, diga que foi Guto, que eu já tinha falado com o Guto, acho que o Guto esqueceu. Aí Marcelo, pastor, ele disse que tinha falado, não, ele tinha acertado comigo, irmão, ele está demitido. Eita! Aí Rafa liga para mim desesperado, né? Eu disse, não, cara, deixa que eu falo com o pastor, eu vou de viagem com ele para São Paulo, aí a gente conversa, né? Aí pronto, aí quando eu chegar, eu fui conversando com o pastor, mas você tinha que falar comigo, agora eu vou pegar aquele sapo. Aí chegava perto de Rafa com medo de se encontrar com ele. Aí na conferência, Cida, quando ele passava, ele olhava assim para Rafa, procurava Rafa assim. Aí Rafa olhava para ele e fazia. Eita, era uma diversão. Ai, Além de tudo, era divertido, era né? saudade. Rapaz, era um barato, rapaz. A gente ria demais com ele, sabe? Mas ele é assim, paizão, né? Queria abraçar todo mundo, estar com todo mundo. Era maravilhoso. O primeiro contato, Guto, que eu tive com o pastor Bando, logo quando cheguei no Verbo da Vida, isso foi em 99, né? Aí eu gostava muito das ministrações dele, né? Toda vez que ele ministrava, ficava por ali, a gente ia cumprimentá-lo, né? Eu, bem novinho na fé, chegando agora, né? Novo convertido. Aí eu me encontrei com ele no banheiro, ali na Prata, né? Eu me encontrei com ele logo cedo. Eu cheguei um pouco mais cedo na igreja. Ele também estava ele e Jane, ia passando, acho que eles iam para o banheiro, não sei. Aí eu fui e comprei, pastor, que alegria, o senhor aqui. Aí ele disse, você está alegre só porque me viu. Eu vivo alegre o tempo todo. Aí eu disse, oxe, pastor, isso aí era melhor que eu tivesse ficado calado, né? Verdade. Mas isso aí marcou minha vida. Por que marcou minha vida? Porque me libertou de um sentimento que eu poderia viver só momentos de alegria. E a gente está aqui não é para viver momentos de alegria, é para viver alegre a vida toda, né? Isso veio para a minha vida e despertou. Disse, rapaz, eu posso viver alegre. Com essa palavra que a gente tem, essa visão que a gente está inserida, né? Não deixar que as circunstâncias venham roubar essa alegria, né? Isso aí marcou mesmo. Eu nunca me esqueci disso. Só o quê? Faz o quê? 10 anos, 20 anos, né? Vai fazer 20 anos. Já fez. Né? Fez 20 anos, marcou a minha vida isso aí. E era tão interessante isso dele, né, Jailson, assim, porque, por exemplo,
A igreja de Campina Grande passou por fases, né? Assim, passou por mim como Raul como pastor, depois veio para mim, depois foi para João, né? Assim, foram fases de pastoreio. Passou primeiro por ele, né? Que ele pastoreava tudo. Agora, ele era tão firme nas convicções dele que, assim, ele não estabeleceu diácono antes das pessoas terem um rema. Não é que não havia o trabalho do diaconato, mas ele queria primeiro instruir as pessoas a forma de pensar correta para depois dar uma responsabilidade. E olha, ele valorizava tanto o cargo do diácono e cada posição que ele colocava, ele valorizava, ele tinha em alta consideração que a maioria das nossas pessoas assim começaram como diácono, né? Por exemplo, pessoas de destaque na sociedade, né? Pastor Raul, Canrombé, Jaime Clementino, todos eram pessoas assim de destaque na sociedade. Canrombé é coordenador da COPEV, a Mauri, professor da universidade, coordenador de um curso da Universidade Federal. Canrombé também, Raul, médico, todos eles, e assim, era uma coisa que o pastor valorizava, né? O serviço aos irmãos, né? Ele valorizava isso e era tão bonito. Aí as pessoas tinham aquele respeito pela posição, porque o pastor, ele valorizou. Ele só colocava depois que ele ensinava as pessoas, né? Sim. Então, eu achava isso bonito nele. E é engraçado que no final da vida dele, a gente passando por essas fases dentro da igreja, teve um tempo que o som da igreja não era muito bom, reverberava muito, né? E depois a gente conseguiu botar um ponto no ouvido dele. Aí ele conseguia entender tudo, ó. Rapaz, um ministro assim, ele não mandava recado, não. Ele vai corrigir fulano, né? Ele não mandava, não. Ele agora escutando, rapaz, ele estava dizendo aquilo. Eu disse, o que foi que ele disse, pastor? Ele falou isso. Eu digo, eu não sei, pastor, eu não vi direito, não. Eu não queria nem dizer que foi, né? Eu sabia que ele ia pegar o camarada na hora, né? Aí, ele disse. Aí, quando terminou o culto, rapaz, vem cá. Você disse isso. Ele, não, pastor, não foi isso que eu quis dizer, não. Então você deveria ter dito o que queria, e não o que disse. Rápido, né? Tramontina. Assim, era uma segurança para nós. Né? Porque a palavra é o nosso instrumento, é aquilo que vai alinhar a visão das pessoas, né? Então, essa coisa que ele não abria mão, né, de ter o mesmo pensamento, né, a mesma disposição mental, que ele falava sempre nas conferências, né? Sempre nas reuniões, aquele mesmo versículo 1 Coríntios 1:10, né? Isso aí, segurança. Rapaz, eu achava tão bom, sabe? Assim, a segurança dele no pastoreio, a segurança dele. E era num sentido, a gente sabia que ia ser corrigido num momento, mas assim, a segurança de ter um pai na casa com responsabilidade para dizer, você está meio errado aqui. Você vai danificar a vida de uma pessoa ali por causa desse ensinamento que você faz. Né? Então, assim, era isso que a gente tinha nele. Né? E que eu considero que um pastor, ele deve ser para os seus filhos. Aí o relacionamento que eu digo, né, quando o apóstolo Paulo aponta aquela igreja lá de 1 Tessalonicenses, no capítulo 7, ele diz que aquela igreja tinha se tornado uma igreja padrão, uma igreja modelo, tanto da Acaia como da Macedônia. Mas ele diz o motivo. Um dos motivos era porque ele tinha se tornado como um pai para aquela igreja, exortando, consolando e admoestando. E a igreja também tinha um comportamento para com Paulo como um filho. Né? É esse tipo de relacionamento. Porque não adianta nada. Você pode ser um ministro excelente, um líder maravilhoso, mas se não tiver uma liderança assim, disposta a se submeter, a ser tocada, a se inclinar para as orientações, você não levanta ninguém, não. É verdade. É verdade. Né? E tem que ter essa disposição. E graças a Deus, né, Cida? Assim, já, se vocês acompanham a nossa vida aqui, com certeza. A gente tem o mesmo grupo desde o começo. É verdade. Você pode ver, não houve divisão. O grupo dos super amigos. A sala da justiça. A sala da justiça super amigos. É verdade. É bom, isso a gente percebe que há uma maturidade, cresceu, amadureceu, né? Estão aí mesmo, como disse, na sala da justiça, para colocar algumas coisas em ordem, né? Porque não é brincadeira não, bispo, são 400 igrejas, né? Exatamente. Muitos, não sei quantos ministros, né? Então, assim, requer mesmo uma seriedade, essa que vocês têm aí, o ministério é muito sério, essa seriedade
né, está andando nessa mesma pegada, nessa mesma pisada que o pastor Bando deixou. E isso traz para nós segurança. Eu me sinto muito seguro, eu e Cida aqui em Parnamirim, a gente se sente muito seguro, porque a gente sabe que por trás de nós temos uma liderança muito forte, Verdade, uma liderança séria. muito séria, uma liderança que nos dá uma cobertura. A gente não está só, a gente não está jogado aqui. E assim, se der certo, Deus, se não der, não. A gente tem vocês a quem recorrer, a quem pedir ajuda, a quem estender a mão. E isso, para nós, é muito louvável, né? Eu sempre, é gratificante. Eu sempre converso com Cida e, às vezes, eu fico pensando, eu digo, rapaz, se eu não tivesse conhecido esse ministério, se eu não tivesse conhecido essa palavra, se eu não tivesse conhecido Cida, onde eu estaria hoje, né? Praticamente, eu tenho quase certeza que eu estaria morto, né? Já estaria morto devido à vida que eu tive, né? Que eu vinha vivendo. Então, me encontrar com essa visão, com essa palavra, com homens sérios, de caráter, para me dar um não, para apertar os parafusos, na hora certa dar o sim, espere um pouco, não. E isso traz para nós segurança. Eu estou muito seguro, nós estamos muito seguros aqui em Parnamirim, sabendo que tem um ministério, que tem vocês aí, a seriedade com que vocês fazem as Amém, coisas, obrigado. como vocês conduzem tudo. A gente fica muito à vontade, né? Porque a gente somos parceiros, nós estamos aqui, não é atrás dos nossos próprios interesses, mas servindo a uma visão, servindo a pessoas, amando pessoas, trazendo pessoas à maturidade, trazendo elas para perto, para que elas também venham compartilhar e venham falar dessa palavra que a gente tem dentro dessa cidade. Nós nos sentimos muito seguros. E é interessante, ó, Jaels, que eu presenciei muitos fatos de correções que o pastor deu que foram duras, assim, em pessoas. Mas, assim, as pessoas tinham nele uma resposta para a vida delas, né? Eu lembro de um fato, eu vou contar bem rapidinho, né? Você sabe que a gente tem escola de ministro e a gente pede a recomendação do pastor, né? Isso. E uma pessoa que vinha de São Paulo para cá, ele veio e não trouxe a recomendação do pastor, e quando ele chegou aqui, do pastor dele, né? Aí, quando ele chegou aqui, a avaliação era que ele tinha que ter recebido mandado a recomendação antes dele vir. Ele já tinha, a esposa já tinha arrumado um emprego, ele já tinha arrumado casa e tudo, e o pastor não recomendava porque disse que ele mentia. Né? Aí eu liguei para o pastor, né, amigo meu, né? Eu liguei, cara, mas tu não está sendo muito duro, não? Né? Porque se ele vem para cá, já teve toda essa despesa. Guto, olha o seguinte, eu não estou sendo duro, não, mas vocês analisem aí. Então tá bom, eu vou falar com o pastor Bud. Né? Tá ouvindo? Pode, sim. Pronto. Então aí eu falei para ele, eu vou falar com o pastor Bud. Aí Silvia falou comigo, né? A gente foi falar com o pastor Bud disse, é por causa disso, mas ele está vindo aqui para ser tratado, então eu não vejo problema. Não, diga a ele que ele vai estudar. Aí eu liguei para o pastor, aí ele disse para ele, Guto, eu falei para ele, o pastor Bud achou por bem deixar ele estudar. Guto, olha o seguinte, eu tenho vocês como minha liderança. Entre mim e vocês, é claro que eu vou aceitar a opinião de vocês. Eu não quero ficar interferindo numa graça, numa misericórdia que Deus vai dar. Então faça o que Deus está falando. Aí eu disse ao pastor, o pastor ele disse que Deus fizesse, aí o irmão disse, eu queria falar com o pastor Bud para agradecer. Rapaz, deixa eu te falar. A gente estava marcamos com ele, nós fomos para a sala, estava eu, Carrumbé Silva, e o casal e o pastor Bud. Aí eles foram falar com o pastor Bud, eu disse, mas não precisa não, mas a gente quer. Eu disse, pronto, terminaram indo. Ele chegou lá e o pastor começou a conversar com eles, aí ele começou a falar, e o pastor disse, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu vi o pastor Bud balançando a cabeça assim, meu amigo, isso não vai dar certo não. Aí ele disse assim, olha, Guto sabe, Canrubé sabe, Silvia sabe, que até hoje eu estava convicto de que você não precisava passar mais um ano aqui sem estudar, para depois o ano que vem fazer a escola de ministro. Mas agora, por dentro, você vai ter que passar um ano. Eu não vou deixar você estudar, porque você mente. Na cara, assim, você mente. E eu não confio em mentiroso no ministério. Desse jeito, Cida. Rapaz, a esposa dele quis falar, aí ele disse, amor, deixa eu falar uma coisa para você. Você lembra quando a gente saiu da casa, a gente disse, pai,
nós queremos que o Senhor dê o tratamento que você quer para nós, não o que nós queremos para nós. Eita. Não se defenda, não fale nada. Vamos ter a voz do pastor como uma voz de Deus para a nossa vida. Rapaz, foi uma aula ali, né? Isso. Eu fiquei maravilhado na questão de você receber um não, você fez tudo preparado, aquela expectativa, e alguém dá um não e diz mais algumas coisas que você precisa ouvir e você tem que se submeter. Esse casal se submeteu, cara, assim, 1 ano sem nada. Depois fez mais 1 ano de escola de ministro. Depois foi para o lugar dele, está servindo a gente até agora. Conversa com ele para tu ver se não houve um aproveitamento na vida dele. Né? Às vezes a gente pensa que está furtando a gente de algum direito. Não, cara, você está comprimindo aquela bola, né? Mas quando soltar, vai no objetivo que Deus tem. Então, muitas vezes tem que ter alguém que fale com você de uma forma forte, né? É verdade. A gente está com uma equipe de apoio aqui poderosa, aguardando. Eles estão vendo ali se vai ter a pergunta, eles vão anotar. Então, o pessoal pode fazer a pergunta aí rapidamente. E eu queria só, assim, relatar, Guto, quando quando eu, né, que já era de Campina, quando eu cheguei em Campina, que eu vi a seriedade do ministério, é importante as pessoas saberem que o nosso ministério, ele tem um jeito, o verbo da vida de ser, né? Quando eu cheguei em Campina Grande, eu não tive esse acesso com o pastor Bud, Jen, eu não fui tão próxima. Mas é como você falou, o fato da gente estar no mesmo ambiente, debaixo daquela unção, daquela influência, e escutando vocês falarem, né? Quando eu cheguei lá era tudo muito novo, não sabia quem era qual era a posição de cada pessoa. Eram muitos ministros, cada um melhor que o outro, e a gente fica maravilhado. E para mim, entender que nós somos como árvores plantadas pelo Senhor no lugar que Deus nos criou para servir ao propósito divino. E quando eu cheguei em Campina, eu logo detectei isso. Meu Deus, aqui é o meu lugar para ser plantada. Porque cada ministro que subia ali tinha uma seriedade na fala. Eu, glória a Deus, né, por não estar tão próximo, não fui corrigido pelo pastor Band, mas eu amava ver ele corrigido um pouco. Quando estava escalada para pregar lá, passava a noite orando que pastor Bando não esteja lá. Não esteja. A oração era só essa. A noite. Mas por que eu digo que eu gostava? Porque eu aprendia com aquilo, né? O erro não era meu. Mas quantas vezes eu vi ele corrigindo o grupo de música? A gente ficava assim com uma dor no coração pelos ministros que fizeram a música, se superaram lá. Mas eu aprendi justamente que a gente canta incredulidade sem querer, por causa da letra da música. Eu aprendi sobre direção de culto, sobre não demorar tanto tempo para ministrar novo nascimento, justamente com a correção dele. Então, eu vi corrigindo muitos pastores que estavam dirigindo, grupo de música, né, dirigentes de culto, e com aquilo ali a gente vai aprendendo. E aquela seriedade que ele tinha contra pecado, né, aquela pegada de santidade, de caráter, além da fé, como aquilo nos deixava assim certos. É desse lugar, é nesse lugar que eu preciso estar, é essa influência que eu quero ter. E mesmo não tendo sido comigo, né? Foi com você, foi com muitos outros as correções, mas quando vocês contavam nas ministrações, a gente aprende com aquilo, vai guardando, e foi justamente escutar, né, as experiências de vocês com o pastor Bando e ver pastor Bando agindo ali, que firmou no nosso coração essa firmeza dessa visão, né? De que nós podemos ser ministros, que se descontrai, que brinca, né? A gente servir a Deus sem aquela pressão. As pessoas, geralmente, que não tem essa palavra, diz, nossa, ministério é uma coisa pesada, é difícil demais, o povo é muito trabalhoso. Mas a gente aprendeu com vocês que a gente pode trabalhar rindo, com leveza, que existe uma graça, um favor, né? Que o povo é bom. Nós temos um povo maravilhoso aqui em Parnamirim. Acho que é o melhor povo do mundo. O melhor povo. Esse povo que dá trabalho, que os pregadores por aí falam, a gente nunca soube, não. É um povo bom, mas essa seriedade foi bom. E foi até bom você ter falado aí, porque às vezes eu sei que algumas pessoas também nos acham assim, nossa, mas para que essa seriedade tão grande? Para que essa pegada? E às vezes a gente até quer, assim, meio que se culpar. Por que a gente é assim, né? Com essa pegada tão forte? Mas isso explica, a gente recebeu a influência. A gente recebeu a influência do pastor Bud, de vocês.
E a gente tem a mesma seriedade. Quem está nos ouvindo, que é daqui, sabe disso. Então, eu achei bom você falar, porque explica porque que a gente pegou esse formato. É algo que a gente pegou e corre, essa visão, que a gente não negocia, né? Não negocia pecado, não negocia coisa errada, não negocia a fé. Fé é fé, incredulidade é incredulidade. Se tiver em medo, tem que sair do medo e vir para a fé. Se falar incredulidade, vai ser corrigido. Então, eu achava muito bonito aquele temor que as pessoas tinham quando chegava perto do pastor Bundy. Eu achava bonito e divertido. Até para falar, a pessoa ensaiava, eu ia dizer. Então, de fato, como você falou, quem está aberto para crescer, não tem como não crescer. E hoje a gente vê o seu crescimento, o crescimento de Suelen. A gente sabe que Suelen passou um tempo muito calada, mas agora ela decidiu falar. A gente está feliz que Suelen agora está falando. Mas a gente sabe que nos bastidores ela era sua conselheira, aquela que lhe ajudava, né? Mesmo ameaçando que vai entregar, mas foi uma ajuda. A gente vê as meninas suas, a família toda servindo a Deus com seriedade, com amor. Nunca vi essas meninas se queixando, nem com aparência de quem não estava gostando. Você, nas suas muitas viagens, né? Que eu cheguei num período que você viajava muito. Você vivia viajando e resolvendo coisas. E a gente nunca viu, né? Suelen se queixando, nem as meninas, nossa, ministério é muito difícil, não tenho marido em casa. Então, a seriedade e a dedicação de vocês ao ministério nos inspira. Tá? Pastor Bundy fez um trabalho muito bom. A gente louva muito a Deus por sua associação, a sua e a da sua família, com o pastor Bundy, com a Mamãe Jane, porque, de fato, eles souberam trabalhar em vocês e vocês souberam se deixar. Eu sei que não foi fácil, como você fala em alguma das pregações. Irmãos, era bom e era ruim. Era ruim e era bom. E a gente entende esse lado bom, que é o crescimento que a gente adquire. E justamente o lado ruim é lidar com as emoções, é lidar, como você já falou, com o não, é lidar com o espere, é lidar com a reprovação. É lidar com algumas coisas que a nossa alma não gosta, mas a gente cresce tanto com isso, né? Eu acredito que pastor Bundy foi um treinador assim, ímpar, treinador ímpar de ministros, e glória a Deus porque ele se reproduziu em vocês, e vocês hoje podem nos ajudar com a vida de vocês, nos inspiram. E é muito bom, é muita segurança estar debaixo dessa visão. É como Jaels falou, onde estaríamos nós? Se não fosse essa palavra de vida eterna que a gente tem, que recebeu aí em Campina Grande, e a gente é muito grato a Deus, a gente é muito grato e a gente é muito seguro, que a gente sabe que por mais que um e outro não vai gostar e não vai ficar, mas aqueles que ficam é porque estão querendo a mesma seriedade. E como é bom ter pessoas que querem um tratamento de seriedade. Querem ficar, né? Glória a Deus. Ficar. A experiência, né? Muito bom. Eu estou vendo um bocado de gente carregada aqui, viu, Cida? Vixe, Jesus, tá pastor Jorge lá de Vitória, pastor Vitor, Renato, Wagner, Zélia já passou aí, Ana Gai, rapaz. É muita gente, viu, carregada aqui. É o quê? Tem perguntas? Pergunta? Guto, nós vamos abrir agora. Se o ministério começasse agora, o que você faria diferente? Nós vamos agora abrir para as perguntas. Os meninos já começaram a fazer tem uma pergunta aqui de quem é, Tony? Eu não pego o nome da pessoa, não, mas foi a única pergunta que ele não foi perto de quem foi, mas alguém perguntou assim a você, Guto, se o seu ministério começasse agora, você faria algo diferente? Rapaz, veja só, no começo não, eu faria tudo igual. Agora, no final, sim. Eu trocaria, assim, eu tentaria trocar a posição que eu estava para ficar junto do pastor Bundy no final da vida dele. E eu falo nisso no Ministério de Cura. Não é que eu não fiquei junto dele no momento da partida dele, né? Porque eu quem fazia as coisas para ele. Caiu um pouquinho aí, mas a gente... Falhou? Falhou? Já voltou. Então não é na questão assim de companhia não, porque o relacionamento da gente era como pai e filho. Então eu poupava a Jen, né, dessas idas para o hospital. Dormir no hospital, você sabe, como acompanhante é ruim. Então eu tive esse tempo com o pastor Bundy, né? Então eu faria diferente o final, o começo não.
eu faria exatamente a mesma coisa. A minha dedicação, eu até daria um pouco mais se eu tivesse mais. Mas, assim, no final, eu acho que se eu pudesse ter trocado, assim, eu ganharia mais para a minha vida se eu tivesse ficado junto dele na montagem desse centro de cura, entende? Assim, eu tinha muitas outras tarefas, né? Não era somente essa, então, assim, eu preferi, eu disse, rapaz... Wagner, obrigado. Eita, estão aí tudinho, né? Então, assim, esse final eu faria diferente. Muito bom. Muito bom. Conta aquele um pouquinho daquela experiência lá dos Estados Unidos. Então, gente, é engraçado essa coisa, né? Porque aconteceu um fato lá nos Estados Unidos, né? Que a gente estava levando uma caravana para lá, como a gente sempre leva, né? Agora é de 3 em 3 anos, mas antigamente era de 2 em 2 anos. Então o pastor disse, vamos levar, e eu trabalhava para levar. Nesse tempo, tinha os irmãos angolanos que queriam ir para lá. Então, eu aluguei os carros, tudinho, eu ficava na preparação juntamente com outros irmãos. Então, assim, eu aluguei uma van grande para mim, acho que era de 12 pessoas. E pastor Bud estava com um carro emprestado de Scott Webb, né? Era um carro que ele tinha. Aí ele passou na igreja de Scott Webb, ministrou, e o Scott Webb disse, vai com a minha van, pode ir com a van. E o pastor foi com a van, né, para Tulsa, Oklahoma. A igreja de Scott Webb era em Broken, não, como era o nome? Era em Birmingham, é uma cidade que tem lá. Então, assim, o pastor saiu com a van e foi lá para Tulsa. Quando chegou lá, a gente recebeu ele, né, ficamos todos no mesmo hotel. Aí ele disse, Guto, vamos receber os angolanos. Aí eu disse, pastor, eu vou lá no shopping. Aí ele disse, mas... faça o seguinte, eu quero ir pegar eles. Você vai na van de Scott Webb e eu vou na van que você alugou. Eu quero pegar o pessoal de Angola. Eu disse, mas pastor, eu posso ir? Não, deixa que eu vou. Você não conhece bem a estrada, eu sei. Então tá bom. Aí ele foi. A gente se encontra lá no hotel. Aí quando eu saí do shopping, estava Perilo e Esdras, lá de São Paulo. Aí eu fui para o hotel. Quando eu cheguei quando estava chegando perto do hotel, na esquina do hotel, rapaz, não dá nem para dizer como é que foi. Sei que eu fui entrando assim e, rapaz, vinha uma senhora assim, desgovernada. Ela vinha veloz. Deu uma batida assim no carro, na frente do carro, e girou meu carro, bateu em outro carro. E, assim, foi uma batida tão forte que deu perda total nos 2 carros. Eita. E ainda tinha outro carro, né, que bateu também, mas eu não sabia o que era, né? Então eu fiquei assim preocupado, eu desci do carro logo, nem vi Perilo, nem Esdras se estava bem, eu fui lá na velhinha, né? E perguntei, a senhora está bem? Ela fez, what's your name? Eu disse, rapaz, eu não sabia nem dizer meu nome, fiquei tão desesperado ali. Rapaz, de repente, chega aqueles carros, né, de bombeiro lá, chega a polícia, né? Assim, rápido. E eu disse, sem saber inglês, né? Sem saber inglês. Aí lá vem o pastor Bud. Eu mandei chamar a Daryl chegou lá. Aí lá vinha o pastor Bud com os angolanos. Aí Jane disse, Bud, aquilo é nosso carro. Aí, não, meu carro não. Meu carro não. Aí Jane disse, olha lá, Guto lá. Ele, meu Deus do céu. Aí entrou lá, estacionou o carro. Aí lá vem ele, que ele andava com a minha mão meio aberta. Parecia John Wayne, né? Chegando para matar o bandido. Eu disse, misericórdia, rapaz. Como é que eu vou dizer assim, pastor? O que é que eu vou dizer aqui? Aí ele fez, rapaz, o que foi isso? Pastor, olha, eu fui entrando aqui, expliquei para ele, ele disse, eu acho que você está certo, mas eles não vão dar razão aqui a você, não. Aí eu disse, mesmo, pastor, eles não vão dar, você é latino, eles não vão dar razão. Aí eu disse, tá bom. Aí ele foi falar com a policial, ele disse, como eu disse, você não tem razão. Mas aí já estavam tirando o carro, né? Já tinham organizado lá tudinho. Eles, vá lá para o quarto, toma um banho e descanse e dê umas boas risadas. Aí eu disse, mas, pastor, deixa eu resolver. Vá embora, rapaz, para o quarto, dê uma boa risada. Eu disse, mas pastor, ele disse, você está preocupado? Aí eu disse, eu queria dizer que eu estava, porque senão ele ia dizer que eu estava em pecado. Não, ele disse, rapaz, vá para o quarto e dê umas boas risadas. Você tem como pagar? Eu disse, tenho não. Você tem como resolver? Tenho não. O carro é seu? Não. Então vai e descanse. Aí eu disse, rapaz,
fui lá. Rapaz, se você tomar banho, dormir, que já chegou a noite, né? Quando você tá assim com vontade de chorar, de desespero, É triste. rapaz, é ruim demais, né? Aí os meninos iam sair, saíram com outro carro, o carro da gente lá. No dia de manhã, cedinho, aí eu dormi aquela dormida mal. Como é que eu vou resolver isso? 2 carros, né? Eu tava com o dinheiro contado lá. Rapaz, aí o pastor Bud liga para mim, era 7 horas da manhã. Ô, Guto, eu digo, diga, pastor. Aí ele fez, tá dormindo? Aí eu disse, não, ele tava, né? Se levanta e vamos tomar café. Eu disse, pastor, é porque se levanta e vamos tomar café, rapaz. Aí eu me levantei, tomei banho rápido, aí desci. Aí peguei a chave do carro que eu estava com ele, com a van. Eu disse, então, pastor, para você ir levando. Ele tá com medo? Aí eu disse, não tô não. Aí ele, então leva, rapaz, o carro. Aí eu fui levando. Aí eu bem devagarzinho, olhando para todo canto para ver se a véia não aparecia de novo, né? Aí ele, rapaz, vai ligeiro que eu tô com fome, rapaz. Anda ligeiro que a véia não acordou ainda não. Aí assim, ele bem despreocupado, sabe assim, o carro não era dele. Eu disse, pastor, o senhor já ligou para a Scott Web? Ele disse, não, liguei não. Quando for a hora certa, eu ligo para ele. Aí, bem despreocupado, e eu ficava com aquela tentação assim de perguntar, né? Passou-se o dia, a gente foi no culto, pastor, o senhor ligou para a Scott Web? Ele disse, você está preocupado, rapaz? Eu disse, não, estou não, pastor. Disse, então descansa. Eu não liguei ainda para ele, não. Eu disse, mas rapaz, como é que é o pastor, né? Nem ligou para o cara, assim, o carro bateu. Aí, no outro dia, eu disse, Paula, vá ali no pastor e pergunta se ele já falou com o Scott Webb, porque se eu for, ele vai dar uma correção, né? Aí ele disse, foi Guto que mandou, né? Aí Paula disse, foi, pastor, ele diga a ele que já está resolvido. Aí eu disse, mas resolveu como, para? Ele disse, não se preocupasse. Aí eu disse, rapaz, eu vou perder a conferência aqui, né? Como é que eu ia resolver isso? Só que ele não falou nada, cara, assim. Aí disse, ó, quando terminou a conferência, aí eu disse, sabe de uma coisa, seu pastor, quem pediu o carro, quem recebeu o carro emprestado, ele não está preocupado, sabe de uma coisa? Eu vou ficar despreocupado também. Eu vou rir, eu vou celebrar, eu vou fazer o que ele diz, né? Vou obedecer. Aí começava pela fé, corri lá no ginásio, né? Corri. Aí no final de tudo, eu lembro como hoje, né? Assim, eu disse, pastor, eu já estou indo para Campina, né? Eu queria saber, foi resolvido o negócio do carro? Ele disse, rapaz, eu falei com ele, mas ele não me deu resposta, então vai embora. E tá tudo resolvido. Se tiver alguma coisa, a gente vê quando chegar em Campina Grande. Aí fomos para o aeroporto. Aí o voo não saiu, a gente teve que ficar mais 2 dias. Aí eu disse, ai, misericórdia, mais 2 dias aqui, eu queria estar longe, né? Aí o pastor Bud disse assim, ô Guto, sabe aquele negócio do carro? Aí eu disse, sim, sei. Ele falou, rapaz, eu falei com o Scott Webb, ele disse, Bud, diga a Guto que não se preocupe, isso foi o menor problema que eu tive nesses anos todos. Meu Deus! Foi. Rapaz, aí eu fiquei assim, maravilhado, né, com o pastor Bud, né? Essa calma dele, no meio de uma pressão. Isso. Rapaz, eu não paguei nada daquilo ali, sabe, Cida, assim, não tive nenhum prejuízo mesmo. Assim, pelo contrário, uns irmãos se levantaram lá e alugaram um outro carro para o pastor andar, porque o pastor estava andando naquele carro. Eu não tive nem prejuízo assim de alugar um outro carro, eu não tive. Só por causa dessa coisa dele dizer, fica calmo, você não tem como resolver, confie em Deus, sabe? Essa força da vida dele, essa forma de falar, essa voz que ele tinha, rapaz, balizava muito a vida da gente, sabe? Aconteceu assim. Para mim, assim, ele falou, né, no dia que teve essa, ó, isso vai ser mais um testemunho para a sua vida. Foi mesmo, né? É mais um testemunho que eu posso dar da vida de fé, da vida de tranquilidade, de deixar Deus resolver os problemas da vida. É assim que a gente vive. Amém. Tem mais uma pergunta aqui, Guto, aí Pois não. vai responder e depois a gente vai dar um tempinho aí, uns 15 a 20 minutos, para tu ministrar uma palavra para o pessoal aqui. Tem muita gente aqui da nossa igreja conectado, né? Jeane Bandeira, Adriane, Andréia, tem uma turma grande aí, tudo conectado. Tem pastores também, Wagneide, tá ali o pastor Cristiano, tem uma ruma. Olha aí, rapaz, muitos pastores abençoados.
Como diz aí na Paraíba, né? Tem uma ruma, viu? Arruma de pastor. O Eu pastor, estou entrando nas lives, aí fico tirando onda com o pessoal aí, né? Tirando do grego cearense. sim, eu vi essa história do grego cearense. Interessante. Pastor O Antônio. pastor Antônio ele está aí assistindo a gente e ele pediu para Ah. você, por favor, falar um pouco sobre o rema prisional e as missões mundiais no Verbo da Vida. Interessante. Aham. Vê só, o Rema na prisão, ele nasceu assim, por uma inspiração divina mesmo. Eu estava em Angola e eu tinha recebido um pedido de Felipe Berardi, que é um amigo nosso lá de Angola, para um pastor lá de São Paulo fazer uma visita no presídio, né? A uma pessoa que tinha sido presa. Eu não me lembro o motivo em si, mas ela tinha sido presa e ela era de Portugal. O nome dela é Léo. De vez em quando eu encontro ela nas lives aí. Gente boa, é da nossa igreja lá em Portugal. Então eu pedi assim a Jaque de Nelson para ela arrumar uma pessoa que pudesse fazer uma visita. Aí ela encontrou uma advogada que trabalha hoje com Garcia, da nossa escola, ministério aqui, que é a Gisele Quioto. E ela fez a visita lá e ela fez um trabalho assim. E ela fez um pedido através de um e-mail para ver se podia ministrar as matérias do Rema no presídio, né? Aí eu fiquei pensando, cara, a gente poderia abrir um Rema no presídio, né? Essa minha irmã pediu. Aí eu fiquei com essa ideia, né? Depois eu entendi que era a vontade de Deus, Deus tratando, né? Eu disse, rapaz, eu vou falar com o pastor Bud. Eu comentei com o Renato por cima. Cara, eu acho que seria tão bom para o ministério a gente ter uma ação no presídio, né? Porque Jesus disse, esteve preso e não me visitasse, né? Então seria uma oportunidade. Aí eu falei para ele, aí depois quando eu cheguei, falei com o pastor Bud. Aí o pastor Bud disse, rapaz, se o Rema nos Estados Unidos deixar, eu acho difícil, mas se eles deixar, pode ser. Aí eu disse, eu posso falar com eles, pastor? Ele falou, pode. Aí eu falei com o Craig, depois de Craig eu falei com o pastor Ted e, para surpresa da gente, eles liberaram. Rapaz, isso foi uma coisa tão maravilhosa, sabe, que aconteceu para a gente, né, para nós. Eu tinha falado com alguns pastores sobre fazer isso, mas assim, é trabalho, né? O Rema prisional é uma coisa maravilhosa, mas é um trabalho árduo. Assim, a gente vê muito esforço do pessoal, né? Porque é tudo voluntário. Então, eu falei com o pastor Sérgio no tempo que ele estava na igreja onde o Rafa hoje está, Rafa e Manu, lá em João Pessoa. E ele disse, tu quer que eu monte esse trabalho para ti? Aí eu disse, quero. Aí ele começou esse trabalho. Garcia tinha trabalhado com um juiz, que é doutor Carlos Neves, e esse juiz tinha um apreço grande demais por Garcia, e ele era o juiz da vara, né? Assim, penal. E ele ficou tão impactado que ele disse, rapaz, esse projeto é muito bom. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um convênio com o governo do estado, porque ninguém tira vocês, passa governo e muda governo, e vocês vão ficar lá. Aí a gente fez. Aí o primeiro foi no presídio feminino. Rapaz, isso foi uma coisa assim gratificante demais para a gente. Ver aquelas mulheres e depois no presídio masculino, aqueles homens chorando, sabe assim, não tem preço, né? A palavra transformando a vida deles, né? Aí, pronto, nasceu isso e algumas igrejas da gente se despertaram também que era possível fazer e pegaram e estão fazendo hoje nas escolas, né? Então, se eu não me engano, acho que Renato deve estar por aí, ele deve saber melhor do que eu. São 12 ou 13 escolas remas que nós temos nos presídios, né? A gente mudou um pouco o formato da escola para o presídio, mas assim, é a mesma escola, assim, recebe a mesma palavra e é uma transformação de vida. Então isso aí é o Rema no presídio, é uma transformação. Rapaz, se você quer ver mesmo assim, facilidade para ministrar, vá no presídio. Eles estão prontos, sabe, para receber a palavra. Então, a gente está fazendo esse trabalho maravilhoso. Amém. A questão das missões mundiais é interessante, né? Porque no começo da gente aqui, eu seguia na luz que o pastor dava, né? Eu andava atrás dele, colado dele todo o tempo. O pastor Bud, ele tinha foco para Campina Grande. O olhar dele era Campina Grande. Tanto é que teve uma ministra famosa no Brasil, né? Que chamou ele para abrir uma igreja, uma escola em cada capital do Nordeste. Ele disse, olha, isso é plano de Deus para mim. Mas não é tempo ainda.
porque ele não tinha preparado pessoas ainda, né? O Rema ainda não tinha formado nenhuma turma. Então ele disse, um dia vai chegar. Então ele esperou 15 anos para abrir um Rema e uma igreja em cada capital do Nordeste. Isso. Né? Porque ele tinha aquela obsessão, né? Aquele olhar fixo, eu tenho que fazer isso. E no começo eu pensava assim, né, rapaz, primeiro Campina Grande, depois Paraíba, depois Nordeste, depois o resto do Brasil, depois fora. Só que Simon veio e quebrou todos os biscoitos. Ele disse, rapaz, bagunçou tudo. É tudo de uma vez, ele falou. Eu digo, misericórdia, como é que a gente vai fazer tudo de uma vez, né? Aí, bicho, a gente começou a pensar. Foi naquela coisa que a gente fez. Cida lembra da viagem missionária que a gente fez à Bolívia, né? Sim, marcante. Marcante, maravilhosa, né? Aquela primeira viagem, né, Cida? Foi. Aí, pronto, assim, foi marcante aquilo tudo lá e a gente fez as viagens com o Simon e foi despertando, acendendo aquela centelha, né? No começo eu dizia, rapaz, eu estava com tanto trabalho para fazer, tanto trabalho para fazer. E Suelen se afogueou com aquilo, né? Sim. Suelen pegou logo missões, queria fazer, e eu digo, olha, Suelen, pelo amor de Deus, ó, se tu quiser, tu fica aí. Eu vou fazer uma camisa para mim, missões, aí vou botar atrás, tô fora. Que era muito trabalho, né? Wagner está dizendo, quando é que vai abrir em Dubai? Porque o sheik dela tá lá, né? O sheik que vai casar com Wagner, só se for um sheik daquele Herbalife. Brincadeira, Wagner. Mas assim, interessante, viu? Assim, como Deus despertou. E hoje a gente vê, ontem a gente teve um treinamento, 2 dias seguidos, com todos os pastores e diretorias lá da Europa. Estava com mais ou menos 150, 180 pessoas pelo Zoom. Né? A gente teve mostrando passo a passo do ministério, ajeitando as coisas. E é interessante como está se expandindo lá naquele continente, sabe? Daqui a pouco você vai ver o que aconteceu aqui no Brasil, se Jesus não voltar logo. A gente vai ver a Europa sendo riscada pelos ministros verbianos, né? A família Verbo da Vida em todo lugar ali. Eita glória! Isso, Bom glória demais, bom demais. Amém, isso mesmo. Bênção. Eu creio. E a gente agora nós abrimos um Verbo da Vida, né? Uma escola para satisfazer uma necessidade que a gente tinha na Europa. A gente não tinha mais condição de esperar pelo Rema. A gente conversou com eles lá, eles liberaram a gente. Nós fizemos uma escola Verbo da Vida que está abrindo em outros países. Temos em Portugal, temos na Inglaterra. E estamos fazendo outro tipo de trabalho. Possivelmente essa escola vai continuar online lá, para a gente poder formar mais pessoas, porque lá a gente tem pressa que a coisa aconteça, pela necessidade que existe lá. Amém. Isso mesmo. Amém. Glória a Deus. Estamos expandindo, né, Guto? É isso mesmo. Glória a Deus, para todos Quanto os tempo a gente lados. tem, Tony? É bom você já começar. Bispo, a gente vai te liberar aí para tu ministrar uma palavra aí, 15 minutinhos. 15? 15 dá. Tem quanto tempo tem ainda? Não, já, você está cansado. Deixa eu ver a hora. Não, tô tranquilo. Guto não tá cansado, rapaz. Não fala incredulidade, Não irmão. fala incredulidade perto de mim. Olha só. Pronto, ministrar aí. Nós temos uns 35 minutos, Bispo. Aí você pode ministrar uma palavra assim, direcionada para o nosso povo aqui. Claro que os outros vão ser abençoados, com certeza. Mas, assim, esse tempo que a gente está vivendo, né? Nós tivemos algumas pessoas da nossa igreja infectadas pelo coronavírus, mas curadas, já foram curadas, já estão livres, né? Já estão liberadas pelos médicos, né? E graças a Deus a gente tem visto a manifestação do poder de Deus, né? Deus, a gente sabe, claro que não foi Deus que criou isso, mas Deus também não ia perder a oportunidade de manifestar o poder dele, né? E a gente tem visto isso aqui, o poder de Deus se manifestando na nossa cidade, na nossa igreja, em pessoas, e mais ou menos você ministrando nesse foco aí. Fica livre, flua aí, que a gente está só aqui recebendo. Tá bom, eu vou colocar algumas coisas que veio para o meu coração, né? Enquanto a gente estava falando, a vida cristã é feita de desafios, né? Você sabe disso, que quando a gente aceita Jesus, não é que as coisas vão ficar tudo
as mil maravilhas, né? A gente enfrenta os desafios. O crescimento espiritual é mesmo uma necessidade. A gente vai aprendendo com o tempo, desenvolvendo, mas é necessário a gente ter foco Sim. naquilo que a gente tem por desejo que Deus construa na nossa vida. E mais do que ninguém, nós somos as pessoas que mais percebem as deficiências que nós temos. Então é preciso estar se autoanalisando frequentemente e vendo, né, por dentro as necessidades que a gente tem. E quando a gente se depara com alguns textos bíblicos, como a Bíblia diz que a Bíblia é um espelho, nós conseguimos olhar o que está em nós, né? Ela não é um retrovisor, é um espelho para nós. Então, se nós tomarmos a Bíblia com seriedade, ela vai apontar exatamente algumas deficiências que nós temos. E essas deficiências, elas podem ser reparadas para a gente poder crescer e se tornar maduro. O desejo de Deus é que a gente chegue a uma plena maturidade. Amém. Né? Amém. Mas temos que obedecer esse espaço. Lembro que algumas condições que a gente tem, muitas vezes, pode ser para as pessoas desfavoráveis. Mas Deus, ele é especialista em pegar coisas que são desfavoráveis e favorecer a gente com elas, né? Talvez as pessoas dizem, mas a minha criação você não sabe, mas Deus pega aquilo lá, né, e transforma aquilo de forma que você se levanta a partir dali, né? Deus, ele sabe fazer essas coisas. Deus não está nessa ação de promover o mal. Não é Deus o responsável pelas dificuldades, pelos problemas. No entanto, dentro do problema, Deus pode nos provar e nos amadurecer nele, né? Para nós crescermos e avançarmos. Então, eu tenho por mim que todo cristão, ele deve ter o controle da sua vida, né? O controle dos seus pensamentos, o controle naquilo que você crê, né? O controle naquilo que você fala, porque se você relega isso para alguém, rapaz, você não vai ter essa pessoa sempre junto com você. Então você precisa aprender a pensar bem, a crer bem e a falar bem. Isso. É importante isso, né? E o apóstolo Paulo, como ele tinha um foco e ele sabia exatamente a missão que ele queria, ficava fácil. Quando você sabe a missão, quando você tem a visão, fica fácil você se submeter. Por exemplo, se eu tenho uma visão e essa visão vai custar a minha vida, né? Para eu cumprir essa visão. 30 anos, eu tenho 52. Mas para eu chegar ao fim dessa visão, eu vou precisar de 30 anos, eu tenho que ser seletivo naquilo que eu escuto, né? Eu tenho que ser seletivo nas amizades que eu vou ter, tenho que ser seletivo também no tipo de alimento que eu vou consumir. Isso. Né? Verdade. Então eu preciso ser seletivo, porque isso vai me custar 30 anos. Se eu gastar a minha vida com coisa que vai tirar esse gás, eu posso não chegar à conclusão da visão. Sim. Então eu preciso ver. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26, ele diz uma coisa bem interessante. Ele diz assim, ó, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Aleluia. Essa passagem na mensagem é bem interessante, né? Porque o apóstolo Paulo diz assim, ó, não sei sobre vocês, mas eu estou correndo a toda velocidade, uma linha de chegada. Estou dando tudo de mim, nada de pegar leve. Estou alerta e preparado. Não vou ser apanhado dormindo no ponto. Pois, depois de mostrar o caminho para os outros, nem posso pensar o que eu poderia perder. Eu acho forte demais. Quando a gente lê na Bíblia a mensagem. Ela traduz um sentimento, um pensamento que o apóstolo Paulo tinha, que às vezes eu não vejo comum no meio dos cristãos. Né? Qualquer vendaval tira eles para um outro lugar, qualquer vendaval leva eles para uma outra situação e elas perdem tempo. Uma certa vez, Cid Jael, eu me lembro que eu vi um caso de um pastor aconselhando, né? Uma senhora que o marido se converteu, mas de repente ele se desviou e começou a andar com outras mulheres, e o pastor Bud disse, rapaz, eu vi esse filme acontecer com meu avô. Ele disse, ele vai voltar para o Senhor, mas você vai ver como ele vai voltar. Ele vai voltar todo quebrado e vai ter poucos dias de vida
para consertar o caminho com o Senhor e vai partir. Rapaz, isso o pastor Bud disse num aconselhamento com ela, né? Quando ela estava bem desesperada. E assim, era até chocante. Eu não sabia sobre palavra de sabedoria naquele tempo, mas eu vi o pastor Bud dar essa palavra de sabedoria. Ele não disse assim, diz o Senhor, mas ele apontou o que ia acontecer na vida dessa pessoa. Rapaz, o tempo passou. No final da vida desse homem, esse homem ficou com câncer e voltou para casa. Passou um mês só e faleceu. Aí eu disse, mas pastor, o senhor lembra disso? Eu lembro do que eu falei. Eu sabia que ia acontecer exatamente assim. Ele disse, Guto, é o seguinte, quando você está num caminho com destino a uma certa localidade, muitas vezes você tem exatamente o combustível de chegar lá. Mas muitas vezes você erra o caminho, ou você sai do caminho, você anda 50 quilômetros, você tem que voltar 50 quilômetros para o caminho certo. E muitas vezes você gasta aquele gás que você tinha para chegar até o fim do caminho. Aí você chega só à metade. Eu achei isso tão forte, sabe? E eu fiquei pensando a respeito das coisas que a gente pode tomar como um atalho. E meu cuidado hoje com os ministros é eles não se desviarem da simplicidade do Evangelho. Isso. O Evangelho é simples, mas é poderoso. Poderoso. O apóstolo Paulo, ele disse, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Amém. O Evangelho não é qualquer coisa. Isso. O Evangelho é o poder de Deus. Isso. É o poder de Deus contra tudo que venha contra nós. É a nossa espada, é o nosso escudo, é a nossa guarida. O Evangelho é o poder de Deus. Então, quando a gente entende assim, a gente entende exatamente aquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo, né? Eu não sei sobre vocês aí, né? O pastor Bando costumava dizer isso. Rapaz, não sei sobre vocês, mas eu estou correndo a toda velocidade. Eu estou rumo à linha de chegada. Nada vai me atrapalhar. Nenhum vírus, nenhuma doença, nenhum diabo nesse mundo pode atrapalhar o que Deus tem para mim. Eu vou chegar no final, eu vou chegar na minha carreira, eu vou preservar a minha vida. Né? Aí ele disse, estou dando tudo de mim. Não existe no ministério aquela coisa, ou na vida cristã, de ter corpo mole. Isso. Né? Como você está jogando muitas vezes, já eu sabe disso, mas você está num time de futebol, né? E você tem aqueles que são estrela, que só quer a bola para ele, né? É exclusivista, né? Mas tem aqueles que estão jogando e é corpo mole, não se esforça, não ajuda, atrapalha até. Rapaz, o apóstolo Paulo não tinha isso, não. Rapaz, eu estou dando tudo de mim. Diabo nem morte, ele pode me parar. Não é circunstância, nada que vai me separar do amor de Deus. Né? Eu estou firme no meu objetivo, eu estou firme na fé, eu estou firme combatendo as hostes do diabo e vai acontecer o que Deus disse para mim. Aí ele disse, eu estou indo com velocidade plena, rumo à linha de chegada. Estou dando tudo de mim, não estou pegando leve. Estou alerta e preparado. Não vou ser apanhado dormindo no ponto. Isso. Depois de mostrar o caminho, eu nem posso pensar o que eu podia perder. Sabe, é esse tipo de vida que me deixa alegre no ministério. É esse tipo de vida que me afogueia. Isso. Né? Diante de um problema, diante de uma dificuldade, diante de uma circunstância, a gente está de bem com a vida, celebrando, né? É como eu disse, o pastor passando num cabo de aço entre dois abismos. Né? E ele não estava nem aí, ele não tinha medo de morrer. A gente precisa perder esse medo, sabe? É verdade. Precisa perder esse medo de morrer, gente. Aqui, né? Rapaz, fica desesperado por causa de uma coisinha, né? Rapaz, você precisa perder esse medo. Rapaz, se você morresse, você vai estar no céu. Não é a vontade de Deus que você morra. É que é bom mesmo. Não é. Mas, rapaz, se fosse, rapaz, você ia estar num lugar incomparavelmente melhor. Agora, eu vou te dizer, por melhor que Deus seja, Ele não pode decidir por você. Isso. Ele não pode decidir. Paulo, ele tinha decisão. Jesus tinha decisão. Ninguém pode tirar a vida de Jesus. Ninguém podia. E Paulo disse, rapaz, eu não sei o que há de decidir. Se ficar aqui e traz fruto para o Evangelho, eu vou permanecer. Mas é incomparavelmente melhor estar com Deus. Né? Mas por causa do Evangelho, a gente fica. Então, é mesmo perder esse medo. Né? Você não precisa de medo. Né? Não precisa de medo. A gente precisa enfrentar a vida com fé, com ousadia, com intrepidez,
vivendo intensamente aquilo que a palavra de Deus diz. Assim, sabendo o que nós estamos querendo. Né? Isso promove a vida da gente, isso faz com que a graça opere, a unção opere, a força de Deus opere nas nossas vidas. Aí esse tipo de vida, ele traz, né, de alguma forma, benefícios. Né? Porque o apóstolo Paulo, ele dizendo a Timóteo, olha, essa vida de piedade, o problema é que muita gente pensa que piedade é um sentimento que te faz fazer bem com as pessoas quando elas estão necessitadas. Isso faz parte de um conjunto, né, de piedade. Mas piedade mesmo, que o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo, viver uma vida de piedade e se exercitando na piedade, se você olhar no dicionário, olha no dicionário, é andar com profunda reverência pela palavra de Deus. É você ser reverente. Né? O que a palavra de Deus diz, você aceita e a questão está fechada. Aí essa vida de piedade, essa vida de reverência, de respeito pela palavra de Deus, ela tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Amém. Ou seja, ela transforma a sua vida agora e na vida por vir. O que você faz aqui afeta a vida por vir, os galardões que você vai receber. Aí eu fico maravilhado, sabe, com o que a Bíblia diz, porque a Bíblia ela mostra que a gente está guardado pela fé no poder de Deus. Eu estou guardado, sabe, Cida? Quando eu penso sobre qualquer coisa que está acontecendo no mundo, eu estou guardado no poder de Deus. Existe algo que protege a minha vida, invisível, mas é real. É real. E as palavras que saem da minha boca, carregada de fé, ela promove esse ambiente de proteção, de provisão. Eu não ligo, pode acontecer qualquer coisa no Brasil. Né? Pode acontecer do governo cair, de coisas cair. Não vai acontecer porque a igreja está aqui. Isso. Né? Mas veja, pode os mares se abalarem, né? Os montes se derramarem. Rapaz, nós estamos firmes no Senhor. Né? Deus não perdeu sua capacidade de fazer milagres, sabe? Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Sabe? Esse tipo de vida funciona. É a graça de Deus sobre a nossa vida. É esse tipo de vida que a gente via na vida do apóstolo Bud, né? Como ele vivia, e é assim que a gente quer viver. Aí eu digo para as pessoas, né? Eu sou repetitivo nisso. Né? 3 elementos que a gente poderia ver na vida dele, que marcou a nossa vida. Primeiro é a vida de fé, isso que eu estava falando. De você exaltar a palavra, você vai exaltar o problema? Você vai chamar o problema de grande? Né? Não, eu não preciso disso. Né? Eu exalto a palavra. A Bíblia diz que a palavra está acima do nome do Senhor. Né? E era como o pastor Bud disse, rapaz, sabe por que ele está acima do nome, do seu nome? Porque se seu nome, se a sua palavra não vale nada, seu nome também não vale. A palavra vale. Né? A palavra tem poder. Amém. E o pastor nos ajudava muito quando ele fazia assim, simplesmente assim, rapaz, reconheça a presença de Deus todos os momentos na sua vida, dê graças ao Senhor. O mais alto nível de louvor e adoração é quando você faz ações de graça. Né? Aconteceu uma coisa boa, Pai, obrigado por esse estacionamento. Pai, obrigado porque você me favoreceu com uma fila pequena no banco ou em qualquer lugar onde você vai. Tudo dando ações de graças para Deus, né? E Deus fica real na sua vida. Amém. Né? É aquela manifestação consistente, todo o tempo, sempre dando graça, sempre lembrando da palavra, fazendo esse exercício diário, né? Vai fazendo com que você vá ficando robusto na fé, mais ousado, mais intrépido. Aí eu digo, você enfrenta qualquer desafio com força no coração. Né? É como aquela coisa que o pastor Bud fez uma certa vez, eu fui no médico com ele, aí a médica falando a realidade natural. Ele disse, Bud, ele estava com um problema aqui na orelha. Aí ele disse, Bud, isso aqui, olha, isso aqui é câncer. Aí ele fez, ok. Aí ela disse, você sabe o que eu estou dizendo? Sei. Qual o seu problema? Dizendo assim com a médica. Né? Aí, qual o seu problema, irmã? E a irmã, não era irmã, não era a médica. Você sabe o que eu estou dizendo? Eu sei. Qual o seu problema, irmã? Aí, não, eu estou falando que é câncer, possivelmente vai ter que fazer os procedimentos. Ok, tá bom. Aí eu conversando com o pastor, o senhor sabe mesmo a gravidade? Ele disse, irmão, eu não vou deixar isso minar a minha mente, nem meu coração. Isso não vai ficar na minha mente, você pode ter certeza disso.
Isso não vai ficar me atormentando. Isso. Isso não vai tomar conta dos meus pensamentos nem dos meus sentimentos. Sabe, o problema é que muita gente deixa o problema minar a mente deles a ponto de roubar a fé. Isso. É um dos inimigos que você tem que combater. Guarda a sua mente, né? Proteja ela. E se você não consegue, as pessoas dizem, mas eu não consigo deixar de pensar. Mas, olha, Marty Blackwelder, nessa ministração poderosa que você fez nessa conferência, ele disse coisas muito interessantes, né, Cida? Sim. No acampamento aqui. Carnaval, Bom isso. demais. Lembra que ele disse assim, rapaz, as pessoas dizem, eu não consigo controlar a minha mente. Eles conseguem. Consegue. Não consigo, pastor, não consigo controlar, é difícil controlar, consegue. Vamos supor que eu tivesse colocado aqui aquelas coisinhas que faz os exames, né? Colocado na sua cabeça e eu conseguisse projetar os seus pensamentos lá no projetor, para todo mundo ver. Você controlaria ou não seus pensamentos? Aí a pessoa, realmente eu controlaria. Foi muito Porque bom. você não quer deixar as pessoas verem o que é que você está pensando. Então você controlaria. Então isso prova que as pessoas podem controlar. A gente pode controlar o que pensa. Amém. Né? Então quando o pastor dizer qual é o seu problema, eu não vou deixar isso perfurar a minha mente, eu não vou deixar isso cravar nos meus sentimentos, um sentimento ruim que eu vou ter que lidar contra a doença e contra o sentimento. Não, irmão. Sabe? A gente não precisa disso, a gente tem que olhar para a palavra, a gente tem que viver a palavra intensamente, a gente está correndo firmemente, sem ter corpo mole. Vamos tonificar esse tempo, rapaz. Os testemunhos chegou a hora de manifestarmos, sabe? Rapaz, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não tem que temer, o Senhor é contigo, a sua vara, o seu cajado te consola. É isso que a palavra de Deus diz. É isso que a gente tem a expectativa no Senhor, nosso Deus, né? Rapaz, e se tem que falar com a sua alma, fala como Davi falou. Né? Fala como Davi falou. Né? Não tem problema nenhum. Bendize a minha alma ao Senhor. Outra vez digo, bendize a minha alma. É Ele que sara todas as feridas. Sabe? Fala a tua aliança com Deus. Deixa Deus se manifestar poderosamente para você. Agora, a gente entende, né? Que a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Aí eu fiquei pensando muito nessa coisa. Eu sei que louvor se expressa também através da música, né? Louvor é expressado também através de você celebrar o Senhor com cânticos, né? Isso mesmo. E eu fiquei pensando, rapaz, mas quando eu não tenho um grupo de louvor, quando eu não tenho um tangedor, uma pessoa que está regendo minhas confissões, sabe, eu acho que esse louvor, ele sobe para Deus mais refinado. É como Paulo. É como Paulo e como Silas, que estavam presos à meia-noite. Alguns estudiosos dizem que é o tempo mais escuro, né? À meia-noite. Eles não estavam resmungando, reclamando, murmurando. Eles não estavam fazendo isso. Eles poderiam. E Silas poderia estar reclamando de Paulo, né? Rapaz, tu que nos metesse nessa situação aqui, né? Não estava. Não estava, eles não estavam. E eles não estavam falando baixo, não. Porque os outros presos escutavam da prisão. Rapaz, eu acho que eles estavam fazendo aquele louvor refinado, quando você não tem nada para louvar a Deus, naturalmente falando, né? Sem força para falar nada de proveito, mas eles escolheram, rapaz, independente do que eu estou sentindo, independente do que eu estou vendo, eu posso estar com a sentença de morte amanhã, mas eu não vou abandonar o Senhor. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça. Eita glória. Ainda que não haja gado no curral. Todavia. Oh, aleluia. Sabe, esse tipo de louvor, ele sobe refinado a Deus. E é esse tipo de presença que a gente carrega na nossa vida, quando nós temos essa consciência. Aí, eu quero dizer para os irmãos, a gente não abre igreja para ter números, para ter fama, para ter dinheiro. Não é longe disso. É para formar na tua vida esse caráter do homem de Deus e da mulher de Deus que Deus precisa nesses últimos dias. Nós estamos entrando numa era, irmãos, que vamos precisar muito que você se submeta às orientações de Deus, que você aceite os comandos de Deus, que você ministre para você mesmo aquilo que Deus tem para a sua vida. Quantas vezes eu estava na minha casa, ninguém sabia,
né? Porque a gente não podia, naquele tempo, falar das nossas necessidades. O pastor Bud, ele corrigia bem a gente. Ele disse, rapaz, eu não quero ver você na casa de ninguém, não quero ver você falando a ninguém as suas necessidades. Porque se você é ministro de Deus, você tem que aprender a depender de Deus. Eita, benção. E eu fiquei assim, rapaz, a gente tinha necessidade, mas o que tinha para fazer? A gente tinha um pastor que ia corrigir mesmo a gente. Se a gente fosse frouxo, a gente estaria fora do ministério. Então a gente tinha que louvar ao Senhor. Sabe por que muitas vezes as pessoas elas não se descolam de um patamar de pobreza para um patamar de prosperidade? É porque tem muita gente que acalenta esse tipo de comportamento. Sabe? Tem pessoas que têm que descolar você. Você não pode fazer assim. Você depende de Deus. E você tem que estar numa sala, né, trancado. Joselito, ele me disse uma coisa, a gente conversando sobre um pastor, ele disse, Guto, olha, quando eu vim para cá, que o pastor Bud disse assim para mim, ele disse, olha, Joselito, a gente não vai te dar nada. Se você quiser, abra a igreja lá e faça de uma pessoa uma igreja grande. Ele disse, cara, eu não tinha recurso, eu não tinha nada, mas aquilo que o pastor Bud disse, eu peguei junto. A gente começou, cara, às vezes eu me trancava no quarto, só ficava orando em línguas e falando a palavra, orando em língua, não tinha dinheiro, não tinha recurso, mas essas coisas todas foram chegando no tempo certo. Ainda hoje, não é que as coisas mudaram, não. As pressões vêm porque os desafios aumentam, né? Vocês sabem disso. Mas ele disse assim, hoje, naquele tempo, ele falando aqui em Campina Grande, eu pago de aluguel R$110 mil do prédio. Prédio enorme, né? E ele dizendo, eu pago R$110 mil desse prédio. Às vezes o diabo vem e fala comigo, você não vai conseguir pagar. Aí ele diz assim, diabo, vem aqui comigo, vamos dar uma carreirinha pela igreja. Aí ele sai correndo. Ele diz que faz o diabo correr, né? Oh, aleluia! Sai correndo na igreja, dá umas voltas, né? Correndo na igreja. Isso. Rapaz, Deus é real. É real, é. Se você agir em fé, Deus vai se manifestar na sua vida. Amém. Meu irmão, é esse tipo de vida que a gente celebra, esse tipo de vida que a gente quer para a vida dos nossos ministros. E a gente se estende nisso. E nós não somos frágeis, não somos fracos, porque nós temos uma palavra que é poderosa. E você pode dizer, mas Guto, você está se confiando em você mesmo? Não, irmão, não existe nada em nós que a gente possa dizer assim, fomos nós que construímos. Rapaz, se não for o Senhor, a gente não estaria aqui, a gente não estaria fazendo o que fez. Né? Somente o Senhor. E eu dou graças a Deus por tudo aquilo que a gente passou, por todas as experiências que a gente passou, pelos processos que passamos. Vencemos e estamos correndo com toda a velocidade. Vamos chegar no alvo que Deus tem para as nossas vidas. Essa é a minha palavra para vocês aí, no nome de Jesus. Eu queria ter corrido, é porque eu não podia sair. Mamãe Jane tá aí, Mamãe Jane chegou. Eita, Mamãe Jane! Abração. Beijo, Mamãe Jane. Hello. A gente ama, Mamãe Jane. Obrigada por ter aparecido. É outro nível. É outro nível. Muita Glória gente, a Deus. Muita gente, viu? Ei, gente, obrigado aí, viu? Eu vi tanta gente boa passando aqui, viu? Tantos pastores. Eu não vou nem citar porque passou tanto que eu não consegui. Eu tô com óculos desse tamanho, às vezes eu nem consigo. Mas muito bom. Eu estou sem os óculos, não estou vendo, mas assim, queremos agradecer a todos, né, que estiveram conosco até agora. A gente viu que a audiência só foi aumentando. Afinal, é outro nível. Outro nível, né? Mas a gente pode ter uma segunda live. Depois a gente marca o segundo. Qual foi o tema? Experiência ministerial, né? E a gente quer saber do livro que foi falado lá na live de quarta e falaram aqui hoje. Esse livro que está sendo escrito, a gente quer saber disso aí. Olha aí. Nós estamos com expectativa. E, Guto, muito obrigada por essa humildade. Sabe como a gente aprende com essa sua humildade? A gente sabe que você é homem de muitas coisas. E justamente nessa quarentena, vocês estão reaprendendo muitas coisas e descobrindo muitas outras, esse mundo tecnológico. A gente sabe que está uma correria grande, avaliando por aqui. Vocês são a assistência nossa, né? Todo dia a gente recebe coisa nova pelo Rema, enfim. E mesmo assim você tirou um tempo para estar atendendo o nosso pedido. Que privilégio nosso, que honra. E muito obrigado, pela humildade. Como a gente aprende com você. Verdade. Meu Deus, que inspiração para a nossa vida. Que palavra. A gente está com combustível para a semana toda. Obrigado, eu é que agradeço.
pelas lives que vocês têm feito na quarta-feira. Rapaz, que coisa boa. Como a gente para tudo para ser alimentado. Quarta-feira. Glória a Deus, Cida. Cada uma mais top que a outra. Então é muito bom, né? Assim, parece que você está aqui na sala. Que coisa boa. Quase que eu vou te oferecer um café. Mas, muito bom, Cida. Obrigada. Eu agradeço, viu, assim, também a cooperação de vocês. Eu sei que a quarta-feira é um dia também que pode ser ter trabalho na igreja, mas eu precisava de uma voz também da gente, né? Essas pessoas que a gente tem convidado, elas têm um respeito muito grande pelo ministério, né? Ela tem um carinho, assim, por aquilo que a gente faz. Para você ter uma ideia, Jael, Cida e os irmãos que estão ouvindo, o pastor Tony Cook, o pastor Mary Blackwelder, quando vem aqui no Brasil convidado por outras igrejas, ele passa um e-mail para mim, perguntando a mim se pode vir, o que é que eu acho, o que é que dá para fazer, sabe? Assim, pelo respeito que ele tem. Não, o senhor está livre, o senhor fica à vontade. Ele, mas essa igreja não causa problema para você? Eu digo, não causa não, pode ir. Né? Assim, mas você vê assim, o cuidado que eles têm, né, de perguntar, de não atrapalhar o trabalho da gente. Aí eu acho isso muito valioso no ministro, né? Mesmo grande, da envergadura que eles têm, mas eles consideram mesmo o trabalho da gente. Todos eles falam com muito carinho. Cada um deles, né? O pastor Reagan, né? O pastor Rick Renner, a Pat Scamaneri ontem, né, falando sobre a Liene também, todos falam com muito carinho e vê o potencial que o ministério tem. Isso não é uma coisa da gente aqui, não. Ela vê o corpo, né, do Verbo da Vida, a família Verbo da Vida, a força que tem que estar se espalhando em todo mundo, né? Então é maravilhoso ver as pessoas, quando elas vêm, o que elas estão vendo da gente. Talvez a gente tenha uma visão um pouco viciada, a gente é como aquele pai, né, que está crescendo os filhos e a gente não nota crescer, né? Mas quando vê uma pessoa de fora, menino, como esse menino cresceu, né? Gustavo, vem cá, Gustavo. Gustavo. Grande, rapaz. Rapaz, Gustavo está mais comprido do que um dia de fome. Tu viu aí, né? Mas essa é boa, essa é boa. Mais, ó. Baixa aí, olha aí, está grande, viu? De fevereiro. Vai jogar basquete assim, ó. Tá mais com o meu tamanho. Oxe, vai ter um menino comprido. Eita, bispo, obrigado por tudo. Obrigado por esta confiança, né, que vocês nos muito deram bom. De estar aqui representando vocês em Parnamirim, aqui no Rio Grande do Norte. Nós somos muito gratos mesmo. Há uma gratidão no nosso coração, né, pelo amor, carinho, pela confiança, porque é um nome que a gente carrega, né, Verbo da Vida, e a gente tem se esforçado, trabalhado para representar bem esse ministério ao qual o Senhor nos inseriu, né, e nós somos muito gratos mesmo. Muito obrigado mesmo. Bispo das nossas almas. Rapaz. Muito obrigada. Eu não me canso de dizer, amo a sua vida, sua família, essa visão, esse ministério, essa palavra. Amo. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado, Cida, Jael. Eu amo vocês também, viu? Qualquer coisa a gente está aqui como família mesmo. Vocês sabem a simplicidade da gente, do pastor Bud Jenner, a gente mantém a mesma linha. Né? Somos irmãos e vamos para frente, cumprindo o chamado. Amém. Amém. Pois um abração, bispo, um abraço em Sueli, nas meninas.